Boa noite, amigos da Toca Cultural! É quinta-feira, noite de mais um podcast. E para quem não me conhece, eu sou o Paulo, aqui comigo Lana Ciganfredo. Boa noite, galera! E aí, quintou, hein, gente? Toca Podcast no ar. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito legal para expandir o horizonte de convidados aqui da Toca Cultural. Vamos falar com ele que é animador 2D, segundo ele, que é pra separar do animador de festa e do animador 3D. Jesse Alves! E aí? Seja bem-vindo, Jesse Alves. Jesse ou Gessé Alves? Eu nasci Gessé. Papai registrou como Gessé, mas a Mili Rodrigues me transformou em Jesse. E o mundo tá abraçando assim, então eu falei, Miloca, que já esteve aqui no nosso Toca Podcast 1.0, né? Nossa Na primeira temporada, quando o áudio ainda era estourado e clipava quando alguém ria, e ela riu bastante. é claro. Então você vê que dá aquela clipada de áudio, né? Mas Não, hoje o negócio já tá mais tudo profissa. certo. Galera, olha só, o Jesse faz animação e fazer desenhos animados inclui aí uma série de tarefas que eu sou muito curiosa para saber, como, por exemplo, bolar o roteiro, o desenho do personagem, no que se inspira, o traço. E aí, Jess, como cria um personagem do zero? Tá, o que acontece Primeiro. é o seguinte. Como é que funciona a animação como um todo e a função animador? Porque dentro de um desenho animado, ele tem N funções que, tipo, quando eu era criança, eu pensava assim, mas quem é que faz desenho? É o Walt Disney que senta lá e faz, e todos os desenhos do Disney vem Pranchetinha. Exato. E não... Realmente, só quando eu fui trabalhar com animação que eu fui entender que tinha subetapas além do animador, além do produto final. Então, quando você vai fazer um desenho, ele tem todo um processo desde o roteiro. Aí é direcionado para quê? É um longa, é um curta, É você que faz série roteiro animada. também? Não, roteiro não. Só? Roteiro, os roteiristas. Certo. Pode um animador fazer um roteiro. E isso depende muito. É porque aquela coisa assim, como não é o roteirista, o animador, você não tem exatamente uma carteira, sabe? Uma série que você chega e fala assim, é isso, e você faz para sempre, mas entra num consenso ali onde não tem uma faculdade para isso, sabe? Até tem faculdade para animação, tem pessoa que faz, mas que nem eu não tenho faculdade para trabalhar com animação. E boa parte dos animadores que trabalham comigo se formaram em outras coisas. Se formaram em artes visuais, em design gráfico. Cursos técnicos para desenvolver a técnica ali, né? Existe até uma faculdade de animação. Acho que tem uma pessoa só que trabalha comigo hoje que fez. Eu nem sei onde, mas não é uma coisa assim que é obrigatória. Então, o mesmo é coisa roteirista. Tem uma série que a gente vai começar a produzir agora, que um dos roteiristas, na época da concepção da série, ele era animador. Olha. Aí ele saiu do estúdio. E daí, vamos fazer o roteiro, e daí entra naqueles trâmites do estúdio de, para fazer o roteiro precisamos de tantos roteiristas que já trabalham há tanto tempo, e ele que é iniciante. Então, o desenho começa com o roteiro. Fez o roteiro, aí vem pro storyboard. Aí o que é o storyboard? Storyboard ele é como se fosse uma história em quadrinho, né? Pra quem nunca viu um storyboard. Que aí ele vai contar realmente, tipo, no Toca Podcast eles estavam conversando e parará. Aí vem o roteiro, interno Toca Podcast. Eu já tô me imaginando em desenho, gente. E daí vem aquela coisa, os cortes de câmera. Isso tudo tá descrito no roteiro. Não, close no Paulo. Paulo pergunta, blá, blá, blá. Aí o storyboard vai ter que mostrar isso. É como se fosse um projetinho visual, estático, claro, mas é como se fosse um projetinho visual do que tem que ser a animação? Exato. Porque é no storyboard que você vai contar essa história. Uma coisa que eu sempre falo, até com questão de border, no estúdio, mas o storyboard, a função dele é eliminar o roteiro. Se você, para fazer o teu projeto, você tá tendo que consultar roteiro, o board tá errado. Então, é aquela coisa, já aconteceu com a gente, assim, isso aqui no board, pô, peraí, não tô entendendo, como é que era no roteiro? Fala, tá mal feito essa parte. Não, ficou mal feito porque não tá entregando. Porque o board tem que estar certo. Depois do board, e hoje a gente meio que já faz junto essa etapa, mas antigamente, o storyboard, até quando você pega make off da Disney, os caras colocavam o board na parede e saíam apontando e falando como era a história. Aqui o personagem vem, e o Pato Donald pulou aqui, e ele vai mostrando como é a história. E daí cada animador faz uma cena? Isso, ele é separado. Dividem. Aí, hoje em dia, como a gente já tem um recurso digital, aí o board, ele já é relacionado com o áudio. Então, tem lá a equipe de dubladores que vai fazer a voz original, no caso ali, né? Que daí não é dublagem. Em cima do áudio, então, já. Isso. Porque daí, aí vai vir o dublador lá, que vai fazer, no caso ali, voz original, e fala a frase em questão.
montou, ou que seja, por exemplo, musiquinhas para o YouTube. É a track de áudio da música. Então a gente começa a ligar o storyboarder com essa música dentro do tempo da música. E essa junção do border com a música a gente chama de animatic. Na pronúncia original deve ser animatic. Animatic. Mas a pessoa fala animatic. É brasileiro. Não, você chega no estúdio e fala animatic. Às vezes eu lançava um animatic pra pessoa. Para com isso. Para com isso. É o animatic, que é realmente o que a gente faz hoje. Aí é onde você vê no tempo final do que vai ser o vídeo final. Aí esse animatic que vai para o animador. Entendi. Aí é o trechinho lá, daí o board já pensou, por exemplo, esse secundário está dentro do toca, close no Paulo, close na Ana, Paulo José, bará, fechou ali, vem uma ceninha de 5 segundos. Tá. Vai para o animador, aí o animador vai começar a animar. Ah, Aí, para ele começar a animar, já tem que ter o personagem. sim. É bom já ter um cenário. Sim. Então, tudo isso Tem que são pensar. outros processos. Então, quando a gente faz o storyboard, vai ter que ter o interno do toca, vai ter esse close para cá, então já que ter tem que esse- pensar Já no tá no cenário ali. storyboard. Já tá meio pensado ali, manda pro pessoal do cenário. Então, eles vão fazer todos os É porque esse cenários. cenário se repete depois, né? Só vai trocando a Dependendo- animaçãozinha na frente. Né? Depende muito do projeto. Uhum, Porque tem projeto que o cenário vai repetir, uhum. e às vezes vai repetir, mas ele é uma leve variação. Ou, por exemplo, que nem a primeira série animada que eu trabalhei era a primeira série autoral do estúdio. Ah, Que até então eles faziam muito qual comercial. era o desenho? Planetorama. Que Foi uma massa. série que ela foi pra Disney XD. E isso lá em 2015. Então era a primeira série autoral do estúdio. Eles até então trabalhavam em séries de outras produtoras, fizeram longas. Fizeram longa na época que fazendo papel. Muito comercial de TV. Aí quando eles fizeram esse primeiro desenho, eles falaram, não, vamos tentar explorar que os personagens são animais antropomórficos e eles vão viajar para vários planetas. Então todo episódio tinha um planeta diferente. Então, Todo até- episódio tinha um cenário diferente. Vários, porque daí dentro do planeta... Aí isso até quando eles conversaram com outras Que produtoras... legal. Cara, vocês estão sendo muito corajoso, audacioso de tentar fazer um negócio que vai dar muito mais trabalho. Vai mudar muito o tempo inteiro. Então... É diferente desse projeto que eu sei que vocês estão trabalhando agora de fazer o Chaves, por exemplo. Não tenho certeza, mas eu acredito que muito, se for igual à série, vai ser muito naquele cenário do Chavo Da da Noite, Vila. né? Da Vila. esse do Chaves é um cenário só. É um cenário só. porque esse daí não é do estúdio, esse é autoral. E esse veio de uma brincadeira, porque Sério? porque era um negócio assim que eu tinha feito o Kiko chorando. Aí eu fiz um gif, que era o Kiko tá aqui na parede, virou e chorou. Aí um amigo meu que também é animador, Aham. o animador ele sempre tem aquela coisa que ele tem uma subfunção, que ele gosta de fazer às vezes que não só animar. Porque hoje para animar, você não precisa exatamente ser um puta desenhista, ter uma skill enorme de desenho. É interessante. É interessante você saber o máximo possível de desenho, mas você não precisa. Então, por exemplo, eu faço animação e eu gosto de fazer design de personagem. Esse amigo meu, ele faz animação e ele gosta de fazer cenário. E ele é um ótimo cenarista também. Aí, o que eu fiz? Quando eu fiz assim, o Kiko, eu fiz só a quina da parede e o Kiko segurando. Aí ele falou, poxa, isso eu achei tão legal. E ele é fãzão de Chaves também. Ele, cara, eu acho que seria legal se fosse o cenário da vila. Eu falei, seria bacana, mas esse aqui já resolve. Tá massa. Para aquilo que você estava montando. Aí ele falou, não, mas é que assim, eu tô tentando fazer um cenário da vila e seria legal se colocasse uma animação tua. Aí eu falei, cara, eu tô com uma ideia que é o seguinte. Eu ia fazer, que era simplesmente o Kiko correndo atrás do Chaves. E porque eu tive uma ideia, eu falei, cara, o Chaves, ele tem uma pegada que é muito cartoon dos anos 50. Uhum. É muito Tom e Jerry. O que fazia no Isso Tom é e Jerry? verdade. O Tom e Jerry, ele sai correndo, o Tom atrás do Jerry e o Spike atrás dele, e é um batendo no outro, a panela, um dá É um loop infinito, né? e eles vão se batendo, e é o humor do Chaves, que é aquele humor físico, onde o Chaves corre atrás do Kiko, quando ele vai para bater, o Seu Madruga vem, leva uma vassourada, segura a vassoura na mão, vem a Dona Florinda, faz isso, ele joga para trás e acerta sua barriga. Esse tum, 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 tum. Eu Tem falei, segundos, né? Eu falei, isso é muito cartoon. As piadas do Chaves, porque o humor, ele é conforme o tempo. Sim. No humor dos anos 20, o Chaplin fazia um humor lá de vir, fazer uma brincadeirinha. Se você olhar o humor do Chaplin, do Buster Keaton, esses caras dos anos 20, é muito o que acontecia nas animações dos anos 20, que era o funcionário da fábrica. Então, é o Mickey pegando a vaca e jogando na hélice do Era o helicóptero. timing relacionado ao cotidiano da época, né? Porque assim como o humor vai falar do que está acontecendo na época, a animação também.
Qualquer mídia social vai falar A crítica social é isso, né? então, o cinema vai falar do que tá sendo falado. A mesma coisa que você vê anos 80, o forte de filme de ação era clone. Não, veio o Exterminador do Futuro e tem um clone do Exterminador. E tem o outro que não sei o quê. Aí, de repente, mudou. Agora é multiverso. Se fizesse, por exemplo, um desenho animado do Rambo, ia ser meio isso. Eu acho que chegou a ter. Deve ter sido, Chegou a ter no começo da década de 90. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do processo criativo do Jesse, ó, na rede social. Aqui, ó. Vou pôr esse vídeo aqui para vocês verem um pouquinho maior agora na tela. Mas é muito legal esse processo criativo, hein? E o teu desenho é muito bonito. Obrigado. Eu sou muito fã do teu traço. Olha, gente, é muito legal. É o Chaves ali. Não, então, e esse Chaves... Se mexendo. Como eu falei, quando eu fui fazer... Aí eu vendo os desenhos da época, anos 50, tem uma coisa que esses desenhos fazem que é... Assim como o Looney Tunes... O próprio criador, um dos criadores do Looney Tunes, o Tex Avery, ele tem um outro personagem que é o Wolf. Você já deve ter visto que é aquele lobo que fica assoviando. E tem no filme do Máscara. No filme do Máscara, o Stanley, quando ele chega no apartamento... Tem altos easter eggs. Tem o Taz na almofada dele. Verdade. E ele tá assistindo a fita do lobo. Por isso que quando ele vira... Porque o Máscara que a gente vê no filme é um. Nas histórias do quadrinho, a máscara era passada para várias pessoas, né? Então, o Stanley é um cara que consome muito desenho. Por isso que no filme do Máscara, ele tem muito easter eggs. Ele sai num tornado como o Tasmania. Ele assovia como o lobo. E esse personagem, o lobo, ele quebra muito a quarta parede. Então, ele faz muito aquilo de parar e olhar pro desenho. Nesses desenhos, ele sempre puxava aquela para quem falava curioso, não? Tipo de interagir com quem tá assistindo. E Chaves faz isso também. Sim. Aí eu fiquei nisso, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa assim. E se o Chaves fosse um desenho dos anos 50? Bem assim, eu falei, eu vou pegar essa estética. E comecei a brincar com os personagens. Aí o meu amigo, o Vini, ele falou, vou fazer o cenário. Aí ele fez esse cenário, ficou legal e tal, e daí a gente começou a brincar. Só que daí entrou naquele negócio, naquele loop, onde, era só pra fazer o Chaves e o Kiko correndo, era só isso. Só que daí começa, mas e como é que é o desenho da Chiquinha? Tá, faz. Aí entra a parte de criação de personagem, que é, quando você vê a Chiquinha, que nem você até mostrou ela agora, legal, que bonitinha, bacana, Chiquinha, show. Eu faço Seu Madruga. Aí eu pensei, falei, o desenho me dá uma habilidade de fazer uma coisa que o live action não consegue. A história no live action o Seu Madruga é o pai da Chiquinha. A gente finge que aqueles adultos de 50 anos são crianças de hoje. Claro. Mas eu falei, como é que eu vou fazer no desenho para ter uma semelhança fraterna? Então, o que eu fiz? Quando a gente desenha, tem o formato dos personagens, né? Então, é o que a gente chama de shape do personagem. O Chaves, ele tem o crânio de um certo tamanho e a bochechinha... Sim. Parece um crâniozinho de boneca antiga, sabe? Sim. O Kiko já é o crânio menor, até pra eu brincar com o cérebro menor, e desce mais na bochecha, é mais triangular. É mais bochechudo. O Seu Madruga, como eles brincam com ele de chimpanzé reumático, eu tentei pensar justamente num crânio de um chimpanzé, então eu fiz o crânio maior, mais alongado, essa parte aqui. Muito lindo. E daí eu falei, mas pra fazer a Chiquinha, eu peguei a mesma estrutura do crânio do Seu Madruga, só que eu deixei feições mais afáveis, para ela ficar mais criança, mais bonitinha. Mas se você pegar e tirar o entorno do desenho, tirar os óculos, a Chiquinha e pegar só o desenho do crânio deles, é exatamente o mesmo. Que é para... É a semelhança genética, digamos. E entra naquilo do que a gente falou de coisas que, às vezes, o personagem... você vê isso e, às vezes, não. E, simplesmente, você vai olhar o desenho e vai falar assim, eles conversam de alguma maneira... E às vezes para quem vê é só tipo, porque foi... Sim, dá a impressão que é mera coincidência, né? E na verdade é fruto de um estudo da estética do personagem, da história, porque você conhece a história, os apelidos, conhece as características que ao longo dos, sei lá quantos anos que teve a série do Chaves, né? Que ao longo desse período décadas, né? Foi ficando evidente, né? E claro, eu imagino que você deve se cercar de referências, né? Sim. De estar se alimentando o tempo inteiro para ter... O que muita gente vai gostar de chamar de e você imita. Não, você tem que ter referência, né? Você tem que ver trabalhos para você ter referência. Uma frase que eu aprendi com um amigo meu é: alimente seu subconsciente, uma hora ele vai te presentear. Claro. É isso. E o que são as tuas referências assim mais marcantes que você mais... dá o repertório. Muita coisa de TV, porque quando eu era criança, eu não tinha internet em casa. Então, eu fui ter internet depois de velho já. Desculpa, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Quando era criança, há 5 anos atrás. Mas ele foi aquela criança que assistiu muita televisão, muita. Então, eu consumia muito, e daí muita TV aberta. Barato. Então, aí eu tenho uma memória de ficar
e hábito de repetir coisas. Sim, Porque sim. a TV doutrinou a gente a assistir a mesma coisa Claro. e várias vezes. O próprio Chaves é isso, né? O Chaves, ele consegue ainda, como você falou, um programa de Aham. 30 anos, ele consegue se repetir dentro dele mesmo com piadas com personagens diferentes. É uma Então, receitinha de bolo. Você vê, e você vê, as pessoas já tinham visto, mas quem falava isso aqui era Chiquinho, não o Nhonho. Então ele, Sim, ele sim. repete muito, e a TV traz esse negócio da repetição, até porque ele não traz ordem cronológica. Hoje a TV traz ordem cronológica. Sim, não Mas- trazia antes, é O verdade. próprio Chaves, que Década tem de aquela... 90. O Chaves é uma super aleatoriedade, pelo que a gente Sim. assistiu, mas eu sei que tem, né? Não existia uma continuidade. Existe sequência, né? É a mesma coisa se você pensar o seguinte, por exemplo, no restaurante da Dona Florinda não tem Kiko. Porque foi a época que o Kiko saiu da série. Não tem Kiko, não tem Seu Madruga. É verdade. Mas daí tem Eu Jairinho. já li. Tem um canal no YouTube muito legal, que é a Vila do Chaves. Tem vários caras, os caras explicam muita coisa. Sim. Tem uma página que sempre tá compartilhando as coisas minhas do Chaves, do X-Pirotadas, e tipo, e eles falam muitas coisas assim que você fica, cara, e isso pra tudo. Todos os desenhos, porque o desenho na TV ele passa como? O episódio 12, aí o 7, o 22, isso pra série. Eu, Patroa das Crianças, Todo Mundo Deu Cris. Então, eu via muita coisa e repetia muito. Então, essas coisas que eu via na TV, que era de série, de desenho... Mas o que você nominaria? Tipo, essa série, esse personagem, isso aqui é algo que eu tomo as referências pro meu trabalho. Muita coisa de cultura pop, assim, por exemplo, Harry Potter. Tô aqui, tô todo vestido de Harry Potter. Tatuagem de Harry Potter. Eu gosto muito de Harry Potter, porque ele traz muito essa coisa do lúdico, né? Gosto um pouco de Star Wars também. Não é tanto ainda quanto o Harry Potter, mas Senhor dos Anéis, gosto Sim, pra caramba. E muito assim, esse apanhado de coisas de... Porque as minhas referências vão mudando. Então, assim, tem Normal, época que eu vou ficar assim, tipo, tô batendo nos anos 90 ali, tô cravado. Aí eu Tá no quero- Papaléguas ali, diretão. Não, e eu quero ver De Volta pro Futuro. E como eu falei, ver muita De TV... Volta ao Futuro é atemporal, né, cara? Você vai assistir a vida inteira e sempre vai ser foda. Não, é muito bom. E, muito e bom. como eu falei, por eu ver muita TV e repetir muito, isso não me deu aquela coisa que as pessoas têm de... eu vi um filme, legal, agora eu vou ver outro filme. Não, eu fico que nem criança, eu vi o filme e falo, nossa, agora ver de novo. E eu acho assim, Vou ver às mais vezes uma. não é nem que você fale assim, nossa, vou repetir o De Volta ao Futuro hoje, mas é que você tá lá assistindo. De repente, trocando de canal, De Volta ao Futuro, ou aí você passa pro canal adiante e um outro filme novo. Vou assistir De Volta ao Futuro, que eu sei que é foda. Não, e eu meio... tenho um hábito, porque como eu sempre estou desenhando, tem vezes que eu não quero assistir. Eu quero que a TV faça barulho para eu poder desenhar. E daí eu começo naquilo e eu tinha hábito com meu irmão também, que a gente ficava assim, estamos se enrolando para ver alguma coisa. O que a gente vê? De repente, põe o Django Livre aí pra gente ver. Puta, E a gente tesão assistiu de esse filme eu não sei quantas Tesão de vezes. filme. Qual foi o filme que tu viu mais vezes, assim? Você tem ideia? Eu que você mais não repetiu? consigo saber porque tem esses filmes que se repetem, tipo Django Livre várias vezes. Eu perdi as contas Bastardos de quantas Inglórios vezes eu vi. também. O Guardiões das Galáxias, o 1, teve uma época Filmaço. que eu fiquei pelo menos um mês vendo todo final de Filmaço. semana. Não, filmaço mesmo. Senhor dos Anéis. E eu acho filmaço, até assim, pelo conceito envolvido, da questão da música, da fitinha, do cara, da mãe, e blá, blá, blá. E no final, mais uma fitinha. Tipo, caralho, o cara passou 10 anos ouvindo uma fita e outra fita tava lá. Tipo, Nossa, muito louco isso, não, né, e quando o cara? cara traz o iPod e fala assim, isso aqui tem 130 músicas. O cara passou a vida com, sei lá, com 17 músicas, né? Tipo, Pô, isso é ótimo. Então, não, assim, é muito louco. São easter eggs, como você mesmo disse. não, né? Harry Potter, que foi uma coisa que eu vi muito, eu acho que o Harry Potter que eu mais vi foi o Prisioneiro de Azkaban. É que o Mas Prisioneiro, os filmes- o Prisioneiro de Azkaban, ele tem uma coisa especial que ele me pega, e é de novo nas referências, que é quando eu fui ver a abertura do filme uma vez, você tava assistindo com um amigo meu, aí no menu de DVD, tem pessoas que nem sabem que é um menu de DVD. Aham, Um menu de DVD menu de pirata, DVD. que tá tocando funk, tem um negócio nada a ver. Harry Potter, Se Beber Não Case e outra coisa, Sim, nem Cavacatus. Aí, é. Isso aí. no Harry Potter tinha uma coisa assim, já na entrada tinha o lobisomem. E era uma coisa assim que, pra mim, o lobisomem do Harry Potter é o melhor do cinema. Aham. Porque ele parece muito... com No os meus sentido visual? visual. Visual, Porque- não de interpretação, tipo... Mas vou falar que um pouco de interpretação também, porque, Também. porque Mas ele por tem quê? uma coisa assim que é muito que a minha família contava de lobisomem. Era como você imaginava. Porque quando os meus familiares lá no interior, lá de Ponta Grossa, falavam... Porque eu sou de Curitiba, sou daqui. Mas a minha família toda é de Ponta Grossa. Então, assim, quando eu ia pra lá e acabava a luz, é aquela festa do Conta Caos. E, de repente, toda vez que alguém falava de lobisomem,
Nunca apareceu o lobisomem do filme. Nunca era um lobo majestoso mas do é Van igual Helsing. extraterrestre em filme, se aparecer, estraga. O cara tem que ficar tipo, só a sombra. Só Passou o não, extraterrestre. Mas que nem- você vai ver... E Van Hel- enquanto ele fala, passa o amendoim que você monopolizou o amendoim, por favor. Ela monopolizou o amendoim, cara. A história do Isso, eu não tenho direito ao amendoim. Não você viu? muda de Negado. assunto. Vamos voltar à Continue, história por do favor. do lobo mau, não, do lobisomem. Van Helsing. Tem um lobisomem massa, mas é o Hugh Jackman. Ai, pelo gigante. Você fala, caramba, que maneiro. Mas no interior não é assim. A família falava assim, não, o lobisomem não é tão peludo. Ele parece mais um macaco andando do que um lobo. Não, mas você tinha também parentes criativos, né? Nossa. Que tentavam detalhar algo sobre o bicho. Não, o pessoal é criativo pra caramba. Se passar meia hora com a minha família, você sai da lá. Mas sabe que o meu interesse Isso é no de lobo, casa, né? no lobisomem, pessoalmente, é porque eu recentemente assumi um trabalho de dublagem do lobo. Olha, Aham. No grupo de WhatsApp da família. Pra assustar o sobrinho. Pra assustar o sobrinho quando ele desobedece a mãe. Chegou pra mim, tio Paulo, faz um favor, faz uma voz de lobo dizendo tal coisa pro Martim pra ele não... E aí, rolou um... Tô perdendo um talento. Então você não quer escovar o dente, é? É a melhor de E termina sempre com... Au! Que é o lobo. E quer saber de uma coisa? Se você comeu a sopa, fiquei muito feliz. Mas deixa eu te dar um aviso. Se você chora sem motivo, eu vou te buscar. Gente, eu não falei, esse cara é um talento. Vocês estão perdendo aqui. é a minha família que é o lobo, criativa. cara, é o A minha família que é criativa. Mas a minha criatividade é seletiva. A pessoa tem que chegar pra mim e me instigar a ser criativo pra essas coisas, porque assim, espontaneamente é difícil. Mas você sabe o que é interessante assim, até do pessoal do interior? Que é você vê assim, uma coisa é você criar uma história. Show. Mas quando você vê que várias pessoas contam uma coisa semelhante, ainda mais você é criança, você fala, peraí, há um quê de verdade isso aqui, porque ninguém combinou esse negócio. Quando dois lados distantes da família falam, aí chega a avó de um lado e fala, não, quando uma vez a gente achou que viu um lobisomem, era assim, não sei o que, taranã. Outra, uma vez, eu já vi. E fica, mas como é que é? Aí todo mundo fala assim, não, ele não é que nem um cachorro, não. Ele anda arcado, Não, ele é mais parecido É com que um o cachorro é o chupa-cabra, né? Pode ser. Sei. Eu viu. sei que nessa descrição do que a família fala, no meu imaginário de criança, quando eu vi o lobisomem do Harry Potter, eu falei, é o lobisomem da família. Cara, Claro. Eu conheço. Eu conheço o lobisomem. Eu passei a infância vendo esse cara nos meus sonhos. Não, e pra mim é o melhor. Tá, mas e aí se você tiver que desenhar o bicho-papão, que características ele teria? Porque eu realmente só dá a palavra bicho-papão. Tipo, eu acho. mas uma criança, papo. Mas aí que tá, na minha família não tinha bicho-papão. O bicho-papão não vai vir te pegar, vir um lobisomem. Eu perguntei das referências e tal, que eu imagino que, como a gente tava falando, pra você se cercar de boas referências, você deve assistir muita TV. E eu, particularmente, ando bem afastado dessa parte assim, de animação e tudo mais. Mas, por conta da minha Adoro. filha, eu assisti muito. E, cara, fiquei muito fã do tal do Irmão do Jorel. Cara, eu vejo muita referência da minha época de pré-adolescência e até de adolescência com as coisas que acontecem no mundo do Irmão do Jorel. Eu Tipo- acho até que os caras fazem esses desenhos, não é pra criança, não. Eu acho que eles fazem pros adultos, pros pais. Aí que tá, o desenho, ele não é exatamente pra criança. Por acaso, quem consome mais hoje em dia é criança. Mas ele nem começou sendo feito pra criança, o desenho. mesmo? Porque o desenho, o que acontece? Quando é que começa a passar o desenho? No intervalo dos filmes no cinema. Quando você pega lá, anos 20, Tá. era isso. As pessoas não tinham TV em casa. TV veio nos anos 50. Aí você tinha o cinema, você vai lá no cinema pra ver um Eu filme. não sabia disso. E no próprio cinema tinha... O cinema era tipo uma TV, então eles tinham um informativo, tinha um jornal, tinha um comercial. A gente vê no filme do Capitão América lá, quando eles ficam lá... Olha só, o pequeno time também está ajudando nos escombros. Venha você para a guerra. Lembro disso. E aí o cara fala, tira isso daí, passa o desenho logo. Que era o tio Santi mesmo? chamando pra ser recrutado. É porque eram os anúncios, era feito nisso. A Disney mesmo fez muito esforço de guerra de falar também de desenhos que eram falando propaganda contra nazistas e tudo mais. E ficava justamente aquela briga de estúdios onde, tipo, precisamos fazer uma campanha aqui militar. A Disney cobra tanto pra fazer, mas a Warner cobrou tanto, então vende pra eles. Que fazia mais barato. Mas é que nos mercado. Estados Unidos, especialmente, isso é muito levado a efeito, essa coisa de misturar a mídia com As campanhas. Não, com as campanhas sociais da época de Mas governo. isso é histórico. A exemplo do Top Gun.
Uhum. né? E de outros vários filmes militares que sumiu o nome dele do Top Gun, o Tom Cruise. Que o Tom Cruise tem um acesso tão fodido na parte militar mesmo, na parte governamental, no sentido de, quero fazer um filme sobre, sei lá, navios de guerra. Tipo, cara, os Estados Unidos vai falar, toma, escolhe o navio de guerra que você quer entrar e vamos lá. Quer o submarino? Tá aqui o submarino pra fazer o filme. Então, quando você pega essa época do cinema, aí passa os curta-metragens ali e tudo mais, e na época até cinema mudo, aí começa até essa questão do áudio mesmo, a gente vê no filme... Orquestra. No filme Cantando na Chuva mostra Sim. essa transição, e no filme Cantando na Chuva eles até falam do Da filme... atriz que era dublada porque tinha voz feia. Exato. E porque, pra pantomima, ela funciona, mas a voz dela não era pro cinema. E eles falam que isso começou com o filme Cantor de Jazz. E a mesma coisa foi na animação. Então, a animação é fazer o quê? O estúdio faz um curta-metragem e ele passa no intervalo do cinema. Então, existe aqueles acordos, por exemplo, de novo, o Disney ele tinha um acordo com a Paramount para fazer tantos curta-metragem. No caso, na época, era o Oswald. E até rolou aquele problema que eles Coelho. roubaram o Oswald. E depois ele criou o Mickey. Pá! Começa a lançar o Mickey ali, não sei o quê. Aí ele faz um curta-metragem do Mickey, que era o Plane Crazy. Isso era em... Era aquele do avião. Isso, que é 28. Aham. Aí vem esse filme O Cantor de Jazz, que tem no filme Cantando na Chuva. Aham. E daí ele falou, cara, vamos fazer um desenho com áudio. E aí ele faz em 29 o Steamboat Willie, que é o lado do barquinho. Aham. E a partir daí começa a vir com áudio. Então, assim, por isso que tinha esse humor mais ácido do Mickey. E o Mickey, com o tempo, ele vai passando por um período onde ele vai ficando cada vez mais infantil. Não só ele, mas outros personagens. Entra até num processo que a gente conhece como neotenia. Neotenia é uma coisa da biologia onde o animal, na fase adulta, ele preserva características de filhote. Por exemplo, o avestruz. Sim. O avestruz, ele é um pássaro que ele tem característica de filhote. Que é, ele tem pluma e não pena. Pluma é coisa de pintinho, de patinho. Ele tem o pescoço pelado, que é uma coisa de filhote. O crânio dele, os olhos são muito maiores. Isso é uma coisa de filhote. Porque essa característica acontece nos desenhos. Então, você vê o Mickey, que é o melhor exemplo deles, onde... De repente, ele é muito... O nariz é mais pontudinho, os olhos de botão. Tipo aí de ratinho. É uma coisa assim que era o desenho da época. Aí, de repente, ele vai ficando cada vez mais fofinho, os olhos vão aumentando, as mãos vão ficando cada vez mais fofinhas, vai ficando cada vez mais afável. E ele passa por esse processo de ficar mais fofo para agradar mais crianças. Pra ter um alcance mais amplo. Mas todos esses desenhos, você pegar os Looney Tunes, o humor deles Nossa. é muito ácido. É muito ácido. E é assim, ácido num ponto... É verdade. Tem um episódio que o Pernalonga, ele pega uma arma e coloca na boca de um cachorro. E dispara. Não, então se você for ver os próprios desenhos do Pica-Pau, né? Os mais antigos são super agressivos até, né? Sim, porque, de novo, ele Marinheiro começa a pegar... Popeye. Não, Popeye é um absurdo. Aham. Pô, são dois marinheiros que vêm no porto e começam a brigar pela mulher do porto. Não precisa dizer o que é isso. Mas o que eu acho mais sensacional do Popeye era aquele cara que me some o nome dele Crianças sempre. saiam da sala. Dudu, que era do hambúrguer, que falava... Você poderia me pagar um hambúrguer e eu lhe pago na terça-feira. Era sempre a mesma frase. Não, e até você vê, tipo, a voz também, como vê uma voz impostada da época, onde o pessoal falava rato, comida para pássaros. Tinha essa dublagem, assim. verdade. E você pegar assim... Aí, de novo, coisa que a gente não percebe quando é criança. O lance do Popeye secar o olho, sabe? É Popeye. Por isso que é o nome Popeye. dele, Popeye, né? E ele não tem o olho, aquela cara amassada, a gente acha que é porque é velho, mas não, é porque ele não tem um olho na cara. Então, aí o desenho ele vai vindo nesse processo de... vai se adaptando a ser pra criança. Você sabe quando eu me liguei que o papai não tinha realmente o olho? Quando eu ganhei um bonequinho do papai quando eu era criança, e ele veio ali com os negocinhos e eu tirava aquele cachimbinho que ele fumava e tal, e olhava e disse, gente, mas não veio um olho. Né? Tipo, cara, não tinha, né? Tipo, a criança às vezes não se dá conta, né? Eu mesmo tô sabendo agora. Tem um monte de coisa que você não percebe no desenho por causa dessa questão que eu falei de background. Que na hora que a gente cria, pensa, elabora. As referências mesmo, até você mencionou lá no início. Parece que tá copiando, mas é referência. Mas todo desenho ele é pensado em referência. Claro. De novo, vamos pegar esse iniciozinho só dos 3 primeiros curtas do Mickey. Plane Crazy. Ou é o Avião Maluco. Ele era inspirado no Lindbergh, que era o cara que fez o primeiro voo transcontinental sem escala. Eles falaram, não, vamos falar sobre isso. Pá. Steamboat Willie é inspirado no Steamboat Bill Jr., do Buster Keaton também.
Que é um filme do Buster Keaton que mostra sobre Tudo tem uma referência. o barco e tal. Então eles fazem... Tanto que no Steamboat, no Plane Crazy, o Mickey não tem luvas e não tem sapato. Uhum. É pezinho e mãozinha. No Steamboat Willie, ele tem o chapéuzinho e o sapatinho. Porque é o sapato de marinheiro do Buster Keaton no filme. Uhum. No terceiro filme, que eu acho que é o de Opera House, alguma coisa assim, ele tá num teatro vaudeville. E ele tá tocando piano. Com E ele- luvinha. Com luvas, porque eles usavam luva no teatro pra fazer o espetáculo. Sim, sim. A partir daí entra num processo onde, pra época, era melhor colocar luva no personagem. Por isso que os personagens usam luvas antigamente. Fica mais... Porque o contraste é melhor, é mais fácil desenhar à mão. Quando ele passa a mão na frente do corpo. Não, e a aparência é super fofinha, parece um bicho de pelúcia. Exato. Você Que interessante. não sei se ainda existe, isso. talvez exista, não sei. Você lembra de um site que chamava Mundo Canibal? Ah, sim. Que tinha o cara que falava assim. Então, o Mundo Canibal foi o meu primeiro contato com a internet. Olha aí, ó. Sério? Mundo Foi- Canibal foi a primeira é coisa- cultura. Quando finalmente um dia eu consegui conectar, que eu descobri que falava, não, se você pegar esse cabo, colocar no negócio do telefone, conecta a internet. Nossa, explodindo o computador. Eu falei, meu Deus, não, espera que vai dar boa. Agora eu coloquei Mundo Canibal. Havaiana de pau. Nossa. E você lembra que a história do narrador que falava assim? Diz que ele era o... Claro, eles criaram uma história muito legal por trás. Diz que ele era, acho que, primo do Mickey. Ah, é? E ele ficava puto, porque ele ou era primo, ou era dublê do Mickey, um negócio assim. E tem esse vídeo, né? Deles falando, porque daí ele era assim. E ele cansou de ver o Mickey todo fofinho, não sei o que, lá no barquinho. E ele começou a ficar muito puto e não sei o que. E aí é por isso que ele fala assim. E aí ele era a antítese do Mickey. Ele era, tipo, Caramba, isso eu não exatamente a ficha do Mickey ao contrário, assim, invertida. O Mickey é bonitinho, ele era feioso, né? E aí ele falava daquele jeito e tal. E é muito engraçado. Só que, claro, quem gosta existe daquele humor mais. mais inteligente vai assistir as coisas e falar, muita piração. Mas eu acho fenomenal, Não, na real. é ótimo. E hoje tem coisa muito canibal que... Ah, beleza, não dá pra ver. Então, mas, cara, de novo, serve uma época. Aham. O humor, e o humor físico, do stand-up, do desenho vai estar servindo pra época, entendeu? O pessoal fala, hoje... não sei o que, tal coisa falou isso, e não é legal. Mas o Chico Anísio falava, mas era outra época. É, o Podia brincar politicamente com isso. correto. né? Tem que contextualizar. Tem todo Agora um contexto. tem uma situação, né? Antigamente a gente via também muitos personagens que davam certo no cinema, ou, enfim, na vida real, em filmes e tal, você via virando gibi, né? Aconteceu com a Xuxa, aconteceu com tantos outros personagens viraram gibi, depois desenho animado, aí depois sumiram, Não né? fizeram o mesmo sucesso no gibi. Não fizeram o mesmo sucesso, mas foi sempre uma tentativa comercial até de vender De mais ampliar, aquelas de imagens, ampliar né? o alcance do personagem. Sendo que o inédito, que eu acho que era sempre mais divertido, né? É porque aquele lance de você saber servir em várias mídias. Aham. Então, de novo, o desenho que é pro cinema, não necessariamente ele funciona na TV. Acho que teve até gibi do Jaspion. Uma É, época que diz que era um troço horrível. Eu né? acho que teve gibi de tudo que é possível. Os Trapalhões tiveram de... Os Trapalhões tiveram Sim. gibi, é verdade. Tiveram. Tudo. Você sabe o que é os Trapalhões? Nossa. Ah. Como eu falei, eu tenho uma memória inútil. É que eu brinco que eu tenho uma estagiária no escritório que ela tem a cara dela de ser muito novinha. Não é, ela tem 18, 19 anos. Porque eu, de repente eu falo assim, não sei o que lá, porque passava um fax. Você sabe o que é um fax? Aí ela fala não. Eu digo assim, então. Mas esse contraste eu tenho hoje, por exemplo, no estúdio, porque tem um pessoal que é muito novo mesmo. Aham. Então, por exemplo, esses tempos atrás eu tava conversando um negócio, eu nem lembro o que era que eu fui falar com a estagiária sobre Jorge Méliès. Eu falei, Sim. não, Méliès, não sei o que. A gente vendo datas por questão, né, de, ela faz a mídia social, postagem, não sei o que, eu falei, esse dia aqui é legal. Viagem à Lua. Eu falei, é bem legal, porque ele foi um cara bem precursor no efeito especial. Ela, eu falei, ele cortava as películas dos filmes pra fazer efeito. Beleza. E ela nem falou nada, ela só me olhou com aquela cara de paisagem. Eu falei, você não sabe o que é uma película, né? Ela falou, não. Eu falei, sabe tipo a fita cassete? Não. Eu falei, nossa, naquela hora eu falei, Para Munhal de vida eterna! Eu falei, nossa! Aos 30 anos você se sentiu... Não, Ô, tio. a minha coluna doeu num grau. Eu falei, nossa! Mas aí vem, deixa eu te explicar o que eu falei. Aí eu fui mostrar o negativo. Falei, era assim que a gente revelava a foto. Os antigos faziam assim. Então, existe muito esse contraste mesmo de, tipo, às vezes o animador ele é mais novo
E não tem essa referência. É. Mas, em compensação, tem uma outra série de referências que, às vezes, nem eu entendo. E que às vezes o pessoal, vamos dizer, mais antigo, talvez ignore por achar fora de contexto. Só que é aí que é o lance, é o contexto, é o que você falou do irmão do Jorel. Uhum. Então, por que o desenho dos anos 50, a gente viu o personagem usando o chapéu de lado e o terno e tal, porque era o malandro da época. Uhum. Se você for fazer hoje isso, é um tio. O Zé Pilintra era o personagem. Cara, você fala, não faz sentido. Quem é o malandro de hoje? Vamos lá. Não, Qual você vai que é o fazer, perfil? você vai fazer o cara ali, ó, do bigodinho fininho, cabelinho, entendeu? Pagodeiro. Porque é o cara ali que é o cara do momento, entendeu? Tô brincando. Tipo, ele tá chavoso. Coisa que na época, nos anos 30, era o Tom colocando o cabide aqui pra parecer que é a ombreira que ele tá alto. a ombreira alta. Porque não tem. Então, o desenho animado, como qualquer mídia visual, ele serve a uma época. Então, as piadas que eles faziam antes, no próprio Chaves, essas Sim. coisas assim, é daquela época. E ele vai servindo. E aí entra num ponto onde o que Mas acontece? o Chaves, nesse ponto, é atemporal, né? Que ele, assim, o que eles Teve muita piadinha faziam na época censurada. e fazem hoje, tudo bem, mas as piadas dele não dá pra gente dizer, o Chaves seria cancelado hoje. Não, Eu acho mas que aí não. que tá. Porque ele pegou um humor que ele consegue conversar com todo mundo. Muito inocente. Só que né? aonde que ele é o humor da época? Porque quando ele vai falar assim, vamos fazer um jogo de futebol? Tá bom, que tal que eu sou o Barbiroto? Quem que é barbiroto, Sabe? né? Nossa, as referências do cara, assim, o mais que você conhece ali é o Pelé. O Sabe? barbiroto bem antes. Nossa, então é um negócio que você fica assim, quando aparece, Não lembrava disso. sabe? Não, apareceu, eu adoro quando o seu Madruga ele vai falar assim, não sei, vamos fazer um julgamento, como nos filmes do Pede Mais Um, Perry Mason. E Perry Mason era a série da época dos anos 60. você Era um vê. negócio que pra época já era velho, e pra gente não faz sentido nenhuma piada. Então, de novo, ele é atemporal, o humor físico, Aham. a troca, porque o que acontece? Ele fala sobre relacionamento interpessoal. Sim. É a mesma coisa que você vê um Star Wars. Nossa, é um filme de galáxia, aqui tem sabre de luz. Não, é história de família, é o cara que cresceu seu pai. O que te prende... Por que o Harry Potter é bom? Porque é um negócio que é o cara que tá crescendo sem família, entendeu? Tem aquele E ele lado tem humano, né? É essas micro coisinhas que você vai ver Procurando Nemo. Pra mim é um dos filmes que eu mais gosto da Pixar, assim, que é lindo. O pessoal fala, nossa, que bonitinho, o filme é do peixinho. Eu falo, sim, você visualmente é um peixe. Mas a história é sobre um pai que tá cuidando de um filho sozinho. E é um pai e o filho ainda é deficiente. Porque ele tem um bracinho menor. Aham. Então, o Marinho, ele tem toda a dificuldade que ele tinha a família, quase que um recém-casado até. Então, eles estão recém-pais, na verdade. Então, eles mudam de lugar porque a mulher até fala assim, mas Marinho, não é muito grande aqui? Chegou a ver Procurando Nemo? Eu vi. Então, aí ela fala, o paredão não é grande demais? Ele falou, mas a gente precisa de espaço para as crianças. Então, eles compraram um AP novo para as crianças e daí, num acidente ali, no assalto, matam a mulher dele e os filhos. E ele só fica... Gente, aí, isso é trágico. Aí ele tá com o filho recém-nascido, que tem um bracinho menor, e ele tem que cuidar. E pra vocês que são pai, imagina... Você é mãe também? Não. Mas pra você que é pai, imagina... Onde que é o pior lugar pra perder tua filha? É no shopping? É no mercado? Agora você imagina você perder no oceano. É. É o pior lugar do mundo pra você perder um filho. E pra ele que tá assim, é a última memória viva da esposa dele. Então, por isso que o Procurando Nemo, assim, ele é um filme que ele é muito denso. E até a trilha sonora, sendo um pouco redundante, é profunda. Porque é sempre aquele tom de... Aquele sonido que faz... no fundo, que é pra te dar aquele negócio de... Caraca, todas as trilhas, Ele cria elas são sensação. pesadas. Uma ambientação. Quando vem os tubarões, ele... Tum, dum. Aham. E é um negócio que você fica assim... E é ele tendo aquele medo de ser super protetor com o filho, e de repente ele fala assim, pai, eu consigo. E ele tem que entender que, tipo, não, tudo bem, ele pode brincar com as outras crianças, ele consegue se virar também. Eu tenho um cuidado, mas não preciso tirar ele do mundo, porque senão ele não vai viver. Então, é um puta background num desenho que você fala assim, só que quando você assiste, você fala, ai, que bonitinho, É os que o visual acho peixinhos. que chama tanto a atenção, né? Que muita gente se restringe ao A visual. pessoa se distrai Mas com é isso. como, às vezes, o pessoal ri quando eu digo que e é verdade, que o Rambo é um filme de... Não é um filme de ação. O primeiro Rambo, ele é um filme de drama.
de um cara que veio do Vietnã, que tá tentando arrumar um emprego, que daí vem um louco de um policial e, porra, e tira com a cara dele e ofende ele, se sente ofendido, e ele só quer tomar um café. É por essa... Quer chegar em então, casa. Exato. É por essas coisas que fazem esses filmes... Por que tem filme que a fórmula é a mesma e não dá certo? E são esses filmes muito com cara de sessão da tarde. Sim. Sei lá, Patrulha do Espaço. E daí, tipo, um Star Wars, da vida você fala assim, o que Por isso que falta? eles já falam que foi feito pra TV, já não é nem pro cinema, né? Por que falta aquela substância? Porque os caras estão focando só no visual. Não tem história, né? Desenho é assim também. Por que tem desenho que não pega? Porque tá focando só no visual. Por que o Irmão de Jorel é tão bom? Porque ele foca no background. Tem Ele não tá história. focado só no visual. Nossa, e falando nisso, tem um outro que chama Titio Avô. Eu vi pouco. Ah, Cara, o Titio mas é uma piração num grau. Tem um Ali é outro meio também. master, Não, já tem é um outro outro também parâmetro. que é o Fantástico Mundo de Gumball. Gumball. Meu, maravilhoso. Nossa, o Gumball, ele tem piadas boas. É ele serve excelente. muito bem. É excelente. E isso, assim, Tiradas assim. é tudo muito pensado, essas coisas assim. Gumball, principalmente, assim, que, tipo, essas séries maiores até, e de fora, geralmente até os roteiristas, assim, eles são muito bons. O próprio caso do Irmão de Jorel. O Irmão de Jorel, a boa parte dos roteiristas é o pessoal da TV Quase, né? Não Então, sei. que é o pessoal lá que faz Choque de Cultura e tudo mais. Eles fizeram agora, recentemente, o Acorda Carlo, que saiu da Netflix. É do mesmo criador do Irmão de Jorel. Esse eu trabalhei, inclusive. Então, tipo, o Acorda Carlo, ele também. Ele é carregado de piadas boas, de humor que você fala... Eu percebi a lágrima do DiCaprio. Eu vi isso. Tô ligado, tô ligado. Percebi. É isso. E o Acorda Carlo, ele traz uma abordagem assim, mais mágica das coisas, assim. É um negócio que o Irmão de Jorel, ele traz muita referência realmente, tipo, de anos 90, uma criança brincando ali. O Acorda Carlo, ele traz uma bagagem mais de uma ilha mística Sim. e uma coisa mais lúdica. Só que a cada episódio você fica meio... Caramba. Você vai percebendo umas micromensagens que você fala... Cara, isso não é só um desenho, não é só uma piadinha. É pra filha ver, é pra criança ver. E é pra filha ver com o pai junto. Mas quando o pai vê, você como pai, você fica assim, cara, Te chama a da atenção, hora, que né? mensagem. E ainda mais aí, tipo, você vê as referências de novo, como que o cara trabalha, o criador, numa referência desde a música que ele escuta. Então é um desenho que tem MPB na trilha, Que amor. sabe? E, tipo, Esse eu não você vi vê... ainda, não conheço. Tá muito E lindo. me tira uma dúvida, dá pra dizer Quero que assistir. o mercado hoje do animador, e eu digo assim, não tô falando de fazer animação para um fim de uma empresa, para fazer de repente algo que fique restrito a um pequeno grupo de pessoas. Tô falando assim nível maior mesmo, né? Tipo fazer para o Netflix, fazer para a Amazon. Dá para dizer que hoje o mercado nacional é em pé de igualdade do internacional? Os grandes estúdios? Acho que em pé de igualdade ainda não, mas é muito bom o mercado nacional. É muito crescente. E até porque, assim, às vezes a gente pode não ser ainda tão grande em criação internacionais, mas a gente trabalha muito Talvez não em projeção, mas em termos de qualidade é semelhante. Exato. Não, e não só na qualidade semelhante, porque a gente pega muito trabalho de fora. Muita coisa é feita aqui e aí no Brasil. que eu queria chegar, porque assim, a gente vê que o brasileiro é foda em determinada coisa quando começam a vir recrutar gente daqui para fazer coisa lá Não, fora. assim, Porque, tipo, assim, sei lá, a Alemanha é foda em fazer carro, é foda em fazer navalha, é foda em fazer câmera fotográfica, é foda em fazer tudo. Lente, ótica, eletrônico. E aí, pô, os caras vêm buscar um cara no Brasil. Não, assim, Tipo assim, é porque no mínimo o custo se justifica, né? E o profissional é exato. parecido. Não, e assim, primeiro que quando um brasileiro sai pra fora, isso a gente sempre escuta de outros... Tem podcast que fala só sobre artistas, né? Para quem trabalha com arte ou quer... onde é que eu busco mais material pra saber de concept art, de não sei o quê? É Iconicast. Procura isso no YouTube. Iconicast. É tipo Iconic. I-C-O-N-I-C... Cast. O Iconic, o cara conseguiu juntar, tipo, a nata da arte brasileira. Então, ele pegou, assim, o cara que faz concept art pra Uma Blizzard. agência. Não, ele era só, acho que um cara com muito contato. Então, ele fazia esse podcast ainda em áudio, e daí era um cara que ele conseguia conversar e falar, ele fez um trabalho, o Henrique Lira, ele fez um curta pra Nickelodeon, e ele fez muita amizade. Então, assim, vamos conversar com o Jonas Brandão, que é o diretor do estúdio tal aqui. Vamos conversar com os criadores do Irmão de Jorel. Pois, e aqui, a fulana que trabalhou no Moana. E ele vai fazendo esses contatos, e você vai ali ouvindo, e vai aprendendo muito, tipo, peraí, isso aqui é um roteirista que falou de tal coisa. Que nem essa questão,
trabalhando um ano. Como é que foi? Como é que foi trabalhar pra Blizzard? Como é que foi trabalhar pra DreamWorks? Como é que foi grandes animadores brasileiros, tipo, como o Sandro Cleuso, que é um cara que trabalhou em Tarzan, Anastácia, A Princesa e o Sapo. Sabe? São clássicos que muita gente viu e que um brasileiro trabalhou e é um cara, assim... Nossa, Genial. master, e é puta respeitado mundialmente, Olha. sabe? E não só ele, mas vários, assim. Tem da Pixar E de você... também. É o cara que fez o Era do Gelo lá, que o personagem mais Exato. engraçado, na minha opinião, do filme é o personagem que o cara criou. Ele criou lá o Scratch lá que era uma ponta. Então, assim, todos esses caras que fizeram coisa assim... Aí, nesse podcast mesmo, assim, tem muita conversa com isso. Então, você pegar, tipo, um Sandro Cleuso, fala assim, peraí, eu quero escutar a história desse cara. Daí ele fala, não, lá nos anos 80, eu fiz isso e desenhava assim com pastinha. Aí eu peguei e fui pra Irlanda, pra Don Bluth Studio, pra tentar... Você fala assim, cara, que história! Olha que volta que esse cara deu pra conseguir trabalhar com o que ele quer. Então, é muito legal ouvir isso. E sempre você escuta aqui, quando chega lá fora, o brasileiro ele é muito bom. Porque a gente passa por muito percalço aqui. É acostumado a não ser a não ter uma fácil, né? produção tão pomposa, tão, né, resolver problemas. E o brasileiro ele acaba sendo muito generalista. Então, é muito comum fora... o animador, ele é animador. Então, ele vai estudar animação e fazer animação e vai pensar na animação e ele só anima. Aqui não, você tem que trabalhar, pegar um pouquinho das Aqui coisas. você sabe montar o computador que você vai usar e não sei o Não, quê. é a mesma coisa no processo de animação, que eu até não acabei pulando, não falei aquela hora, mas sendo bem rápido, mas é o lance do storyboard, né? Depois do roteiro, border, animatic, aí você cria o personagem, desenha ele, faz o turn do personagem, pensa nele. Hoje em dia, a animação cutout, que é o que eu trabalho mais, você faz o rig de personagem. O rig ele é uma estrutura como se fosse o corpinho do personagem. Ai, que legal. O 3D é onde a gente consegue mensurar mais isso, que você sabe que o 3D precisa ter um boneco modelado para as pessoas poderem mexer. No 2D hoje, também tem um boneco, que você move ele. Então, você não precisa desenhar tudo quadro a quadro. Tem ainda animações que são feitas quadro a quadro, cada desenho, mas a boa parte da indústria hoje é cutout, que é esse recorte, né? E essa palavra do recorte é onde você mexe o personagem e de maneira 2D, recortada, você consegue alcançar a tridimensionalidade nele. Olha. E existe alguém que faz isso. Então, existe alguém que faz esse rig. Especializado, né? Isso foi nesse descobrir trabalho. quando eu entrei no estúdio. Aí depois que você faz o rig, aí vem vir o cara que vai animar. Então, A animação é lá no final, né? quando eu entrei no estúdio e eu não sabia animar, aí eu falei, os caras vão me mandar embora. Eu vou aprender a fazer tudo pra eles verem que não dá pra mandar porque ele segura a ponta. Então eu fazia esses negócios do tipo, não sei o quê, quer aprender um pouco de storyboard? Eu, claro. Aí ela fazia board, falando, vou fazer board pra caramba aqui, que de repente eles me seguram no board. Aí, aconteceu isso? Pô, não tá indo bem a animação, eu disse, dá uma força no board de novo. Eu falei, tô, assim. Aí, como é que é o rig? E é toda uma estrutura, e é uma coisa meio de programação. Eu falei, não, deixa eu tentar aprender o mínimo pra eu me virar, que de repente eu me seguro no Pelo menos rig. pra poder conversar com eles no café depois. Não, é porque o rig, tipo, não é todo mundo que faz. Na época, no estúdio, em 2015, era um cara que fazia e o outro que tava aprendendo com ele. Eu falei, peraí. E eu com aquela mentalidade ainda de que Tem veio da uma abertura metalúrgica, aqui, né? Que veio da fábrica, eu falei, mas se esse cara que sabe vai embora... Alguém Opa. vai ter que fazer. Não, acabou o estúdio? Acabou a firma? O que É. acontece? Não, eu tenho outro que aprende. Eu falei, então eu preciso de um terceiro. Vou aprender um pouquinho aqui. E isso é me segurandinho e foi me dando esse tateamento pra... mas e o cenário, não sei o quê? Aí se E encaixando. explorando. E aí você falou agora há pouco desses artistas brasileiros, desses animadores brasileiros que são reconhecidos lá fora por fazer um pouco de tudo, do cara que foi pra não sei aonde aprender e voltou. E aí eu queria saber como é que foi o teu corre. Como é que você chegou nesse meio da animação? Como é que você gostava de desenhar e daí entrou no estúdio pra trabalhar Bateu e porque falou, queria oi aprender? tio, posso trabalhar aqui? quase isso. Como é que foi isso? Eu quase não deu certo assim, mas deu insistir de novo. Eu falei, por favor, me deixa trabalhar. Limpa o chão! Eu falei, não, qualquer coisa assim, só Fez pra uma voz, olhar. né? bichinho. Eu fiz. Olá, você está precisando de um empregado? Não, mas- Chegou com de repente com um fantoche lá na porta e dizer: Oi, tudo bem? Eu quero um emprego. De maneira enxuta foi tudo tipo isso assim, que eu fiz. Meu nome é Caco, estou precisando de um emprego, você poderia me ajudar? Não, mas foi tudo isso. Nossa, excelente tua ideia. Cara, eu fiz de tudo um pouco lá no estúdio. Porque quando eu fui começar, tipo, animar... quero ser animador. Pra começar, tipo, quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar. Tá. Aí eu ficava naquilo de, tipo, via desenho animado Aham. e Queria pensava, saber como é que funcionava. quão legal deve ser fazer um desenho animado, quero fazer. Mas não tinha a mínima noção, como eu falei. Cara, eu fui ter um contato com a internet quando eu tinha, sei lá, 13 anos. Mas você fez teatro, alguma coisa assim? Não. Pra brincar com a tua voz, pra explorar Não, isso? eu só era uma criança que brincava sozinha.
Ai, meu Deus. Não, eu era muito tipo... Coitado. Não, é que eu sempre brincava e sempre imaginava muitas coisas. Então, como boa parte... A minha mãe não me soltava muito pra ir pra rua. Aham. Então, boa parte das vezes eu tinha que brincar sozinho em casa. Então, é que nem eu brinco com o pessoal mesmo, meus amigos dão risada disso. Que eu falo, cara, quando eu brincava assim, eu ia... vou montar os brinquedinhos aqui pra cá. Eu fazia, tipo, uma cena que eu falava, não, tá descendo a câmera aérea aqui, né? Você já imaginava isso? Aí eu ficava assim, e eu tinha uma mania idiota, a galera ri muito disso, que era, eu não misturava a escala dos brinquedos. Não acredito. Porque eu falava assim, não, esse personagem é muito grande pra brincar Caralho, com mas, esse. cara, eu também pirava com isso e Não acredito. corretíssimo. Eu só podia assim, não, esse bonequinho é desse tamanho e esse aqui é desse. Aham. Não, eles só vão se degladiar. Não, esse aqui, ele é um ciclope, ele é gigante. Ou era aquele raio dos Power Rangers que fez ele crescer. Eu falei, agora Ou ele... tomou a pílula do nanismo do Da Chapolin. Alice do País das coisa. Maravilhas. Mas eles coabitarem no mesmo universo sem Não, uma anomalia, já Não, tem que justificar. justificar, tinha esse roteiro mental. Só que eu tinha essa coisa de, tipo, eu desenho e tal, queria trabalhar com desenho, mas como é que faz isso? E não tinha referência na família. Não tinha, o mais perto que eu tinha de um desenho na família era um tio meu que pintava quadro no calçadão, sabe? De vez em quando, pintava paralama de bicicleta. Era isso. E o pai ficava preocupado, ele falava, meu Deus do céu, vai trabalhar por 20 conto por mês. Acabou. Você É desenha... fazer desenho na praça. Não, você desenha bem, faça um curso de torneiro mecânico, vá pra metalúrgica, fazer engrenagem. Eu falo, não. Aí, desenha. Quando eu tava com 15 anos, o meu irmão foi fazer um curso de desenho do outro lado da rua de casa, que era numa ONG que tinha lá, né? Aí, tem aula de desenho. Foi lá fazer. Aí o professor, né, falou, chama teu irmão também, que ele falou que o irmão desenhava. Aí eu fui e comecei a fazer. Falei, vou lá fazer aula de desenho e ver qual é, né? Desenho gratuito, vamos lá. No final, esse cara, ele era, na época, chargista da Tribuna, Que legal. Quem era? o Rafa Camargo. Nossa. E ele era chargista da Tribuna, tinha um estúdio de publicidade e tal, e hoje ele é professor de design gráfico da PUC. E aí, quando eu cheguei, eu vi e falei, peraí, esse cara vive de desenho. Então, ele foi a primeira referência, assim, visual de... É Opa, possível? Dá pra viver disso. Em Curitiba, eu falei, peraí. Aí eu comecei a tentar aprender com ele. E ele me ensinou muito de desenho, muito de conceito, principalmente. Ele não mexia muito no meu traço, mas ele fazia eu pensar nas ideias, em conceito, tipo, porque ele mostrava que o chargista às vezes não tem um traço bom. Olha, você não precisa desenhar bem, mas você precisa entender por que chega nesse processo. Eu falei, cara, e eu fui naquilo. Não, eu vou trabalhar com desenho. Aí um dia ele fez o seguinte, ele falou, hoje, gente, vamos fazer uma aula diferente. Eu trouxe um amigo meu aqui que trabalha com animação, é o Valkyr Fernandes. Nossa. O Valkyr, ele é um dos sócios da Dogzilla. Na época, era Sputnik Studio. E daí ele falou, o Valkyr aqui vai falar pra vocês um pouco de animação. A Valkyr fez isso de, esse aqui é o storyboarder, é assim que a gente faz um comercial, tarará, é assim que é animação. Seu olho brilhava, né? Você Falei, ficou cara, fascinado peraí, com isso. agora eu conheço 2 caras que trabalham com desenho. Caralho, na mesma cidade. É o dobro de chances de dar certo. Aí eu falei, nossa, vamos lá. Aí ensinou a fazer um flipbook, eu falei, Valkyr. E na época eu trabalhava com cachorro-quente, vendendo no centro. Aí o meu professor falou assim, Valkyr, esse aqui é o Gessé, trabalha vendendo cachorro-quente à noite, tem 15 anos e tal. E o Valkyr lembrou, a gente trocou uma ideia, foi legal. Quando passou, eu continuo estudando, eu terminei o ensino médio, eu saí de Curitiba, fui morar em Ponta Grossa, onde meus pais estão até hoje. E daí, quando eu falei, nesse período lá, eu falei, cara, acabou o desenho, o que eu vou fazer? Aí espera, passa um tempo. Quando eu dei baixa do exército, eu falei, cara, agora vou focar no desenho. Vai dar certo. Aí eu mandei mensagem pro Valkyr, falei, Valkyr, Lembra de mim? você não vai lembrar de mim, mas uma vez eu vi uma aula sua lá com o Rafa, não sei o quê. Hoje eu lembro de você sim, claro que eu lembro. Então eu falei, que legal, eu quero trabalhar, queria ver. Passa aqui no estúdio pra gente conversar. Eu falei, passo? Tô indo. Quando é que eu posso passar aí? Daqui 1 hora chega aí. Não, você pode vir às 18 aqui? Amanhã às 18? Eu falei, eu vou. Eu falei, assim, eu só vou te pedir assim, se eu demorar um pouquinho, porque eu tenho um ônibus que eu tô morando em Ponta Grossa e tal, não sei o quê. Ele, não, eu achei que você tava aqui em Curitiba. Eu falei, não, eu tô longe. Não, então só vem. Eu falei, mas no outro dia eu tava lá. Aí fui, conversei com ele, vim com a pastinha embaixo do braço, falando, eu quero trabalhar com desenho. Ele falou, Jessé, então, tá bem legal o teu desenho, você melhorou bastante, já tinha passado, isso eu tava com tempo, 23, né? já tinha passado, 7 anos. Você não parou de desenhar, então, nesse meio Não, tempo? eu sempre desenhei. Teve uns hiatos, assim, onde eu parava, porque normal, você tá adolescente, você tá naquela fase, tipo, dessa vez eu gosto mais do violão do que de desenhar. É normal. isso. Não, eu gosto mais de escrever, eu quero ser um escritor. Não, Horrível. você já tava fazendo a sonoplastia do desenho, pensa. Não, eu gostava sempre, eu sabia que eu queria trabalhar com arte. Eu falava, não, eu quero ser dublador, não, eu quero ser escritor, eu quero ser músico, Só que eu via que sempre o desenho chamava mais. Era um negócio onde eu via e falava assim, e se eu nunca conseguir ser um músico? Eu vou ficar frustrado? Eu falava, acho que não. E se eu nunca conseguir desenhar? Eu
Falei, nossa, Aí eu vou morrer. Vou morrer. Não, aí eu entendi, eu falei, não. Preciso desenhar. E isso aqui, eu falei, se eu não desenhar, eu morro. Daí eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Aí quando eu conversei com o Valqueiro, ele falou, cara, teu desenho tá legal, só que ainda não é o que a gente precisa. Tem que ser digital. Sabe fazer desenho digital? Eu falei, não. Ó, isso aqui é uma mesinha digitalizadora, é assim que a gente faz. Eu falei, legal. Quanto custa? Não, e a mesinha, ela é tipo um mousepad. Eu tô ligado. Ela é 200 conto. Mas digo, quem olha pela primeira vez vai falar, tipo, sério mesmo? Você precisa comprar isso aí? Não, na hora eu tava assim, eu compro o mundo e o fundo. E eu tava assim, até pensando se fosse mais cara. Eu falei, não, vou trabalhar e vou comprar, vai dar boa. Aí eu falei, tá. Daí ele falou, compra uma mesinha e vai treinando. E a gente vai trocando uma ideia, vai conversando. Na época, eles tinham lançado na Dogzilla um livro que é o Cidade Sorriso dos Mortos-Vivos. Que é um HQ que é uma collab com vários Os quadrinistas. personagens de Curitiba, não tinha? Sim, ela é toda ambientada em Curitiba. Eu E é como lembro se fosse disso. um apocalipse zumbi em Curitiba. Que louco. Eu lembro E disso. cada história é de um quadrinista de Curitiba. Aí quando eu peguei aquilo foi um presente pra mim. Porque, tô aqui, pega um pra você aqui. O sócio dele, o Antônio Éder, ele falou, dá um livro pra ele e tal. E eu falei, obrigado, pessoal. E saí de lá, faceiro. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou ver cada um desses ilustradores. Achei os que mais me agradou mais, que eu achava que o traço era mais ou menos aquilo. Facebook. E fui lá, oi fulano, Adicionando. eu vi seu trabalho aqui, gostei muito. Você pode me dar alguma dica como é que eu trabalho com desenho? Ô fulano, pra As vários. pessoas respondiam? Alguns falavam assim, Gessé, legal, você pode trabalhar com isso e isso. Que bacana que você está estudando, Gessé, faz isso. E alguns, nossa, Nem vamos dizer minha avó, nem pra me mandar. Nada. Aí, mas, normal. Só que uma coisa que o Valqueir falou que foi muito boa. Ele falou, Gessé, continua estudando e continua fazendo o que você fez comigo, que é mandar mensagem. Manda mensagem mesmo para as pessoas. Ele falou, só cuida com uma coisa que, assim, nem sempre vão te responder e não é por maldade. Às vezes não viu. Não se frustre. Ele falou, não, se você me mandar um e-mail agora, Gessé, eu tenho que parar e responder esse e-mail. Se eu não responder agora, eu nunca mais vou te responder. Eu falei, Então, ele me precaveu para, tipo, quando o cara não me respondeu, eu falava, tudo bem, ele não viu, não é maldade. E fui mandando, só que assim, de todas as pessoas que iam me respondendo, grandes ilustradores, o cara que eu nunca imaginava que ia me responder era o Alberto Benet, que fazia as charges pra Gazeta. Sim. Porque o Benet, lá nas aulas de desenho, em 2008, com 15 anos, quando o Rafa Camargo trazia tirinhas pra gente ver, tinha tirinhas do Benet, e eu achava o máximo o traço Elas dele. são ótimas. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, é o Benet, os caras conhecem o Benet. Mandei uma mensagem, eu falei, Jesus nunca vai responder. Oi, Benet, blá, blá, blá. Foi o cara que mais me respondeu. Você pode trabalhar assim, ó. Ele é muito acessível. Ó, isso aqui é pra meio tal, isso aqui é pra tal, pá, 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 o textão, isso aqui tudo. Sei que tem animação, mas eu não sei por onde chegar. Mas tem. Foi muito solícito, muito legal. E até rolou de, tipo, eu descobri depois que o Benet, ele é de Ponta Grossa. Então, um dia eu tava lá, foi ter um workshop do Benet. Aí eu já falava com ele, quando eu cheguei no workshop, ele, você é uma menina que fala comigo no Facebook, né? Eu falei, sou eu. Cadê teus desenhos? Deixa eu ver. E eu tava frustrado demais, né? Isso era 2014. Eu tava muito frustrado, porque eu tinha dado baixa do exército em início de 2014. E daí eu tava assim, desde março até então, final do ano, eu tava assim, tipo, nunca não pegava trabalho. Entrei numa agência pra, tipo, fui fazer um trabalho de design pro cara. E era ruim porque não era o que eu queria. Não deu o computador era o meu... Lá em Ponta Grossa, isso. Em Ponta Grossa. O computador não cara, era legal. Não, o meu notebook, ele desligava. Então, eu tava fazendo trabalho, o cara, você podemos ver tal coisa? Podemos? Tchum, caía. Eu falava, que vergonha. Puta que pariu. Aí eu comprei um notebook novo, pra trabalhar legal. Daí o cara falou, então, Gessé, tô chegando no final do ano, não vou conseguir manter você na firma. Não tinha pagado a primeira do notebook. Pariu. Falei, nossa, Deus. E eu frustrado, não vai dar nada. De repente, chegou o Benet. E aí? Deixa eu ver teus desenhos. Falei, tá. Aí ele olhou, tá muito legal. Falei, obrigado. Não, cara, isso aqui tá muito massa. Você foi no Diário dos Campos, que é o jornal que tinha lá? Eu falei, sim. Fui. E o que a senhora falava? Eu falei, não me receberam. Eu deixei lá na portaria lá e não deu em nada. Falei, cara, e na época, nesse workshop, que era numa biblioteca que tem em Ponta Grossa, até a moça que estava recepcionando, ela falou assim, Benê, como Ponta Grossa tem frutos bons, né? Porque você tá lá na Gazeta, a fulana está na Veja, não dão nada pra Ponta Grossa, mas tem ótimos frutos. E ele falou, sabe qual é o problema de Ponta Grossa? Que vocês não dão um valor pro fruto que vocês têm. Por isso que eu fui para Curitiba.
Por isso que ela tá em São Paulo. Você acha que esse menino vai ficar quanto tempo aqui em Ponta Grossa? Caralho, falou Por isso que, de por que você. não receberam ele no Diário dos Campos? Caramba! Isso aqui não é uma biblioteca de Porra. arte? Por que não tem exposto os desenhos dele aqui, de outros artistas? Isso aqui é um salão vazio. Não, e justíssimo, né? Nossa! Porque é uma biblioteca que é voltada pra arte. Não é aquela biblioteca que tem ali né, perto da Praça dos Elementos, Que é que é municipal. Que é vazia, ela que é de vidro. Isso. Tem uma época que foi muito engraçado, É aquela nessa? época que eles fizeram o banheiro de vidro. Isso, O grande engenheiro. Hoje é Uber. era, né? Ao lado da Brasília Amarela dos Mamonas ali. Exatamente, é ali. Tô ligado. Aí ele falou, pô, quanto tempo você acha que ele vai ficar aqui? Tipo, isso era, sei lá, outubro, novembro de 2014. Nessa já tinha alguém do lado, assim, atrás. Sério, não receberam ele lá no Não. Diário dos Campos, acredita Cara. nisso? Não, assim, foi... O pior é que ele falou isso, e no outro ano eu vim pra Curitiba. Porque daí o que ele fez? Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, teu desenho tá bem legal, cara, continua testando, vai, eu vou te dar o e-mail do meu redator, tenta conversar com ele lá, porque eles estão precisando de chargista. Eu falei, tá, legal, saí de lá com uma injeção de ânimo. Aí Boa. tentei de novo, mandei e-mail pro redator, o cara também falou comigo, falou, ô, Gessé, vamos tentar conversar, você tá aqui em Curitiba? E eu já tinha vindo pra cá. Aí eu tinha uma irmã que tava morando aqui ainda, fiquei um tempo na casa dela. Falei, não, eu tô aqui, vamos tentar marcar de você vir aqui na Gazeta um dia pra gente conversar, porque a gente tá no fechamento e tá meio corrido. Eu falei, tá bom. Aí fiquei esperando um pouco, tentei nos agências de publicidade, ninguém me respondia, de estúdio, tentei tudo, que eu só quero falar assim, cara, só quero desenhar. Só quero desenhar. E daí eu descobri a Kabong Studios, que é o estúdio de animação que eu... Como que é o nome? Kabong Studios. Kabong Studios. Aí eu descobri a Kabong Studios e falei, vou mandar um portfólio pra esses caras, né? Vai que, né? Aí eu falei, tá, mandei. Daí a Kabong respondeu e falou, legal, Gessé, teu traço tá bem bacana, a gente gostou. Só que eu tinha mandado pra, tipo, vocês estão contratando ilustrador? Porque eu tava procurando sempre ilustração. A própria Sim. Dogzilla, como eles tinham feito a história em quadrinho, apesar de eles fazerem animação também, hoje eu acho que eles, talvez, não sei se o foco deles é maior ilustração ou quadrinhos hoje, mas eles trabalham muito bem com as duas coisas. Na época eu tava, eu quero ser ilustrador. Aí quando eu cheguei na Kabong, eu falei, eu quero ser ilustrador, vocês estão contratando? Deles, então, Gessé, a gente não tá contratando ilustrador A agora. gente precisa de um chapeiro. Exatamente, daí eu falei, eu sei fazer muito bem chava. Nossa, eu aqui, ó, vira. Aham, Morguinho, ó. Pô, de um Funcionário ano fez, né? de cachorro-quente na frente do Sesc. Olha aí, rapaz. Falei na Sei. piada aí. Não, ele ficava ali na frente do Sesc, ele vendendo a madrugada inteira ali, nossa, inferno. Não, aí quando eles falaram assim, não, a gente não quer ilustrador agora, mas a gente abriu vaga pra animação. Opa! Você sabe animar? Quer um teste? Eu falei, olha, eu não sei animar, mas se vocês me mandar o teste, eu gostaria muito de receber esse teste. Não, tudo bem, pode fazer o teste aqui, você tem... Na época, eles deram 5 dias pra fazer, por causa do processo também. Hoje, no processo, eles dão menos por causa das técnicas, mas na época, você tem 5 dias pra fazer. Eu falei, beleza. Eu falei, nossa... E agora? Animado eu sou, né? Peraí. Hora! Boa. Aí eu falei, legal. Eu tava com essa piada já hora aqui, guardada. Eu falei, não, eu vou fazer o teste de animação. 5 dias. Eu tenho 5 dias pra descobrir como faz uma animação. Nossa. Aí eu não fazia ideia. A única coisa que eu sabia de animação, única, muitos anos antes, eu vi um primo meu que desenhava usar o Flash. Que uma vez a gente chegou na casa, aquela coisa chega na casa, assim, e eu mais novo ainda. Cadê o fulano? O Rodrigo tá lá no quarto desenhando. Vai lá, Gessé. E eu não sabia na época que o vai lá, Gessé, é a criança que chega no quarto e incomoda, sabe? Claro. Eu tinha 11 anos, o cara ali com, sei lá, 16, e eu chegava e falava, ô, Quem Rodrigo, tudo nunca, bom? né? Aí ele, e aí, cara? E continuou. Nossa, e daí eu falei, como é que você faz esse desenho animado? Não, aqui, ó, eu aperto F6 no computador e eu crio um quadro-chave. E eu desenho nele. Eu falei, legal. Aí eu saí, fui almoçar e aquilo ficou na cabeça. Aí, tipo, não sabia eu que, nossa, 10 anos depois... Você precisa do F6. Aí eu né? falei, Flash F6, cria um quadro-chave. Vou animar. Aí eu peguei, já tinha comprado a mesa digital, né? O Valkyr deu a dica, já tava testando. Quando eu mandei o portfólio pra Kabong, já era digital. Então, ganhei Tinha dinheiro. aquela marca Já tava, mais famosinha que tinha antes, Bambu, acho que era. A minha nem Bambu não era. A Bambu era um modelo acima. Eu peguei... A Bambu é uma pretinha da Wacom. Eu peguei uma Isso, CTL 480. Nossa. É uma mesinha cinza. É o modelo mais de Ó, entrada. mas legal pra começar, né? Não, é muito... Tinha alguma coisa. Não, e ela é ótima. Pra vocês terem ideia, essa minha mesinha, eu usei ela até 2021. Caramba. De 2014 até 2021 eu usei ela. Aí em 2021 que eu fui comprar o display gráfico da Ruim, que é esse que você mostrou no vídeo, que é a tela onde eu desenho. Mas até então, porque como eu aprendi a desenhar ali? Aprendi a animar, falei, tá ótimo.
Claro. Aí, muito tempo depois que eu fui ver, assim, eu falei, é um pouco salgado o preço de display, mas hoje eu vejo a galera que é júnior, que tá estudando, que tem display, e fica assim, não sei o que. Eu falo, cara, quanto tempo eu fiquei com aquele peso de canela correndo, sem saber? E serviu muito tempo. E foi ótimo. E serviria hoje se você pra estivesse quem tá começando. começando. Não, hoje, quando eu tô no estúdio, às vezes precisa animar, o estúdio só tem essas mesas mais simples, né? E resolve. Só que tá ali com o display é uma outra com coisa. certeza. Porque realmente a noção espacial ela é muito melhor. É diferente. Porque o display você tá aqui, riscando, tá olhando pra tela. Então é um negócio que não é preciso. Aqui não, onde você risca, sai o risco. Então quando eu fui entrar na câmera, F6 criou um 4-chave. Aí eu peguei minha mesinha, fui pro flash, e eu tinha que reproduzir uma animação que eles mandaram a referência. Então era um personagem que saía correndo, né? Ele tomava um susto e saía correndo. Aí eu fui lá no flash desenhar, aí tinha um negócio que ele endireitava o traço. Então, quando você riscava, ele ficava certo e isso estava me irritando. Eu falei, não consigo. Photoshop eu consigo desenhar, vou pro Photoshop. Mas eu tava tão feliz e tão nervoso que o traço saía tremido. Não conseguia desenhar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer isso. No papel, eu consigo desenhar? Consigo. Eu falei, bom, antigamente como é que eles faziam? Eles desenhavam no papel, joga pro computador, coloca a cor. É isso que eu tenho que fazer. Aí fiz os desenhos no papel, fui numa lan house digitalizar. Nossa! Como cobram por folhas, eu não tinha dinheiro, eu fiz todos os desenhos no máximo de folhas que deu. Eu falei, então, o que eram, sei lá, Foi recortando digitalmente. 20 desenhos, Fez tudo no mesmo 24, papel. eu fiz, deu 3 folhas. E até eu meio que saquei na época, eu fiquei flipando a animação, eu falei, tem um loop aqui, que repete 3 desenhos. Então, esse aqui é o desenho mesmo, não precisa imprimir Não 3 preciso vezes. desenhar ele outras vezes. Eu falei, não, 3 aqui. Pronto, reduzi 3 folhas, falei, não, digitalizei, joguei pro Photoshop, montei no Photoshop a animação acontecendo, já, tipo, como se fosse um board grande. Então, eu coloquei o que hoje na animação é, basicamente, para quem anima sabe, que é o Onion Skin. Onion Skin ele é uma ferramenta de animação que é como se fosse uma mesa de luz. Então, a mesa de luz, o que se fazia? Você desenhava, colocava outra folha por cima, a mesa de luz você via onde estava o desenho. O Onion Skin ele é uma ferramenta do programa. Se vocês veem vídeos meus animando, você sempre vê que tem uma sombra que é vermelha e verde. Sim. Ele mostra, assim, tipo, aonde sua animação tava até onde ela vai. E mostra todo esse rastro da animação. Sim, sim. Aí eu fiz isso, montei, exportei, joguei no Flash, dei play. Funcionou, falei, legal. Tô animando. Só que tava muito rápido. Falei, por que tá tão rápido? A animação deles dá 2 segundos, a minha tá dando 1. Aí eu fui ver que a animação deles, um desenho dava 2 frames. Falei, vou tentar jogar isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Na programação. Falei, deu boa. Eles não querem o arquivo, só querem o vídeo, o importante é funcionar. Tinha passado 2, 3 dias. Falei, bom, dá pra colorir então, né? Olha. Aí eu falei, não, terminei de colorir, foi rápido colorir. Eu falei, dá pra pôr uma sombra, dá pra pôr uma luz. Eu fiz do meu jeito. Hoje é uma porcaria aqui. Mas na época foi lindo. Superou uma expectativa. E deles também. Porque daí quando eu mandei, aí eles falaram assim, cara, tá bem legal isso aqui. Mandou até com uma fala do cara. Já, Nossa, cheguei no tomando fim da animação. Quando eu mandei, cara, nossa. Aí os caras, tá bem legal. Oi, você falou que não animava e tá muito massa, não sei o que, vamos conversar. Eu falei, vamos. Pode passar aqui no estúdio? Eu falei, posso? Só se eu atrasar é porque eu tô saindo de Ponta. Os caras, não, vamos marcar uma quarta-feira que vem aqui e tal. Aí, daí eles ficaram que eles iam me responder. Na verdade, não, essa primeira... eu fui lá, fiz a entrevista presencial. Daí eles conversaram, falaram, a gente gostou bastante do teu teste. E você falou que não sabe animar. Aí eu contei o percurso, falei, foi assim que eu fiz. E eles gostaram muito disso. Eles falaram, cara, que legal que você fez isso. Você resolveu um problema. E que legal que você foi pro tradicional, você foi pro analógico, não pro digital. É interessante isso. Então, pra gente que trabalha com digital, quem tem essa sensibilidade do analógico, aprender a desenhar já direto no digital é legal. Só que ter uma noção de onde papel, as coisas vêm, né? cara, é uma outra coisa. Cara, é como você ter noção de fotografia analógica em vez de começar no mundo digital. Tem diferença. Exatamente. Tudo isso Não quer dizer que o digital seja ruim, mas... Só que o digital, ele te traz um negócio que as coisas estão prontas. É, uma facilidade de ferramenta que pode te criar certos vícios mais rapidamente, hábitos diferentes da base, às vezes, Não, né? total. E querendo ou não, te deixa menos atento. Não vou nem falar digital. Pensa assim, o cara que aprende a fotografar no celular, que não entende o conceito de abertura, velocidade e ISO, né? E o cara que tem que ter isso, né? Exato. Resolve o problema. Porque quando der um problema, você não sabe por quê. Exato. Porque você tá meio que testando, você tá na tentativa. Essa foto não saiu boa. Acho que não tem luz aqui.
Você não sabe que tem um Mas, lance de em abertura. vez de só olhar e falar, porra, mas por que não ficou boa? Exato. Mas daí eles te chamaram? Deu certo? Não, aí eles chamaram pra conversar, gostaram bastante. Falei, que legal. Eles falaram, a gente já te dá a resposta. Até amanhã que a gente tem que entrevistar outros hoje ainda. Amanhã a gente dá a resposta. Eu fui pra casa. Sereno. Nossa, quando chegou aquele e-mail. Pô, Jessé, como a gente gostou do seu teste analógico e tal. Mas como você não tem experiência, a gente não vai te contratar. Nossa, eu vou ter chorando pra casa. Ai, não. Peguei o ônibus, fui pra Ponta Grossa e falei assim, nossa, o que eu faço? E agora? Aí o pai falou, agora você vai arranjar um trabalho. Agora é Cara, torneiro volta- mecânico. Não, assim, eu já tinha trabalhado pra caramba, porque cachorro quente. Fiquei 2 anos em metalúrgica como auxiliar administrativo. Quando a gente foi pra Ponta Grossa, eu trabalhei de auxiliar de serviço de um prédio. Então eu ficava, arruma data show pra curso, troca o galão d'água, vai no banco pagar a conta. E ali que eu aprendi até, inclusive, que falar era a única coisa que eu sabia fazer bem. Uhum. Porque era assim, Gessé, vai lá no fórum pagar isso aqui. Eu falei, vou. Sabe chegar lá? É claro. Aí eu saía do prédio, chegava mais aqui e falava, com licença, senhor, como é que eu chego no fórum? Não, você vai até o terminal central e pega, obrigado, tá? Chegava na outra esquina, como eu chego no terminal central? Você vai aqui. E assim eu ia perguntando de um até chegar, tipo, isso de trabalho. Aí sai dali o design gráfico e teste. Aí quando finalmente eu tava nesse último, vamos tentar desenhar, e meu pai preocupado, falando, rapaz, vai dar certo isso. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, eu tô sentindo que agora vai. Vai procurar um trabalho. Eu falei, não. Agora vai. Eu falei, eu vou arranjar um trabalho, mas vou falar um negócio. Vocês vão sujar minha carteira. Porque eu não vou ficar 3 meses nessa empresa, eles vão me chamar. Eu falei, não, tá bom. Aí eu entrei numa cooperativa agrícola Ô, louco. pra pesar caminhão. Meu Deus. É porque eu tinha uma coisa assim do ímpeto do meu pai também, que é trabalhe e grossa. ganhe dinheiro. Claro. Né? Então, assim, e eu tenho uma facilidade de arranjar emprego. Então, quando eu fui aí o meu pai, não vai conseguir trabalhar, é doido ir na agência. O pessoal falando até, na época, ex-namorada que ficava brava, falava, você acha que é fácil arranjar trabalho? Meu irmão tá 6 meses sem trabalho. Eu falei, eu vou arranjar. Cheguei na agência. Porque quero no trabalhar direito você tem um negócio que a gente chama de ter barriga. Hã? Barriga de encostar no balcão e pedir as coisas e perguntar Isso aí. e tomar informação. Não, e às vezes dá uma de João sem braço. Também. E quantas vezes eu chegar na agência e chegar assim e falar, onde é que eu pego senha tal? E de repente eu, cara, senta aí que eu já te atendo. Boa. Não, eu preciso de tal coisa. O que você quer? Eu falo, eu quero um trabalho assim, de administração. Tem cooperativa agrícola. Eu falei, o que tem que fazer? Pesar caminhão. Tem alguma bom. experiência? Eu falei, na metalúrgica que eu trabalhava, a gente pesava caminhões também. Mas eu não pesava. Não, tá bom, vai lá pra entrevista. Chega na entrevista, conversa, né? Eu sempre prezava por um negócio que era, eu nunca mentia pra conseguir vaga. Mas eu tentava me vender o máximo possível, que era, eu vou aprender. Já vi isso. Eu aprendi. Não, isso aqui é tipo isso. Você já trabalhou com nota fiscal? Já, há 2 anos. Você sabe como é que faz aqui? Essa daí não, vocês precisam me ensinar o sistema de vocês, mas eu sei fazer. E sabia. Então, a mesma coisa quando eu fui na Cabong, eles falaram, você quer? Mas sabe, eu falei, gente, eu não sei. Mas se eu me, posso aprender. se me contratar, eu não sei fazer. Não sei, mas eu animo. Eu vou dar jeito, eu sou empolgado. Barato. Aí, cara, quando eu fui pra lá, fui na cooperativa, trabalhei, fiquei lá pesando caminhão, lá, pensando, falando, cara, vai dar. E eu ficava pra eles, oi, pessoal, tudo bem? E É o Jessica de novo, aqui. Eu só queria saber, assim, qual que é o software que vocês usam, se vocês puderem me falar? E eu ia te perguntar isso agora. Porque eu vou dar uma estudada, pra estar mais preparada pra próxima entrevista. Eles, tá bom, a gente usa o Tumbum Harmony. Eu falei, legal. Nossa, eu nunca ouvi falar desse. Eu também nunca tinha ouvido. Aí eu falei, vamos lá, baixar Tumbum Harmony. E assim, o Tumbum, ele é um inferno se você conseguir craquear ele. É muito difícil. E só que também, na época, eu tinha que craquear porque eu não conseguia pagar. Porque é muito São caro. caríssimos. Todo tipo de software de design é um absurdo. Não, e assim, não é uma coisa tipo que nem um Photoshop. Eu não sei quando tá um Não é que Photoshop nem hoje que em tem dia. assinaturas, né? Não, exato. Tipo que nem, sei lá. Photoshop é 50 pila por mês, Photoshop, Lightroom e mais um lá. Eu achava até que era 80. Então, 50. Você vai ver um Tumbum, sei lá, 400 conto uma assinatura. Porque ele é uma coisa pro, ele é pra estúdio. Eu falei, não, vou tentar craquear. É lógico, não consegui. Aí eu falei, nossa, inferno, não vou conseguir estudar. Aí passava um tempo. E aí, como é que tá? E o Tumbum? Eu falei, Tão bom. eu tô tentando aqui. Não tinha visto nem a interface do negócio, como é que era. Aí eu insisti tanto, até o ponto que uma vez eles falaram assim, tá bom, é o seguinte, a gente vai abrir mais uma vaga, só que dessa vez, então, a gente não vai anunciar. Vamos fazer um acordo aqui, a gente confia que você vai aprender e você confia que a gente vai saber ensinar. E aí? Pô, mas tá bom. Cara, quando eles falaram isso pra mim, eu tava no meu intervalo do almoço na cooperativa. Pediu demissão na hora. We are the champ. Nossa, mas você... Tipo, ha! Não, porque eu ia lá, eu almoçava rápido e daí eu voltava e ficava na minha mesa desenhando. Aí eu desenhando assim, quando começou a chegar o e-mail, aí de repente o cara, de novo,
passa amanhã cedo aqui pra gente conversar. Eu falei, ai, Deus do céu. Aí eu falei, é assim, não sei o quê, barará, conta grossa. Aí o cara me ligou e falou assim, tá, você quer trabalhar com animação? Eu falei, quero. Aí ele falou isso, não, então vamos fazer assim, vem aqui, vem segunda-feira, aí você já vem pra começar, então. Boa, nossa, é a frase que você queria ouvir. Nossa, e o sorriso. Aí eu esperando. Nossa, a hora de almoço não acabava. Daí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, deu certo, pá. Falei com meu pai. Rios de dinheiro em Curitiba. Nossa. Ainda quando eu falei pro meu pai, falei, pai, chamaram, eu vou. Mas será que compensa, rapaz? Ah, Porque merda. se você parar pra pensar no valor que você vai ganhar em Curitiba, o custo lá de vida é mais caro, de repente não vai compensar o salário. Eu falei, pai, nem que eles me paguem palito de picolé. Eu tô indo. Claro, é Aí, oportunidade. só que na época, eu não entendi, porque assim, o meu pai não é que ele tava sendo carrasco, e não vai ser artista. Ele tava pensando com a razão, né? É, tipo, cara, assim, o meu pai já não ganhou rios de dinheiro. Porque o pai era Sim. encanador, soldador, a mãe costureira e tal. Então, assim, Batalhou. cara, a gente tá fazendo o que dá pra se sustentar. Não cometa os mesmos erros, cara. Sim, Você tá sim. tendo a chance de estudar que eu não tive, sabe? Aquela clássica. Porque Aham. meu pai realmente não teve. O pai teve que começar a trabalhar cedo porque o pai dele morreu cedo e ele foi ser arrimo de família. Então, Cara, mas você, sem ele imaginar, você estava fazendo exatamente o que ele te falou. Que é abraçar uma oportunidade de fazer uma parada maior. Exato. E só que na época era muito abstrato. Porque trabalhar com desenho, trabalhar com arte é abstrato. Ainda é. E ainda mais. Não é tradicional, né? E é muito diferente, porque nem pra você mesmo, que você é da mídia visual. Se tua filha falar qualquer coisa hoje que envolve isso, você fala, legal, você entende. Mas você fala assim, não, eu quero ser patinadora do gelo da não sei da onde. Aham. Quanto ganha um patinador de gelo? Exatamente. Mas nem tem gelo em Curitiba. Você vai no Jockey Plaza, você vai lá. E é uma vez por ano. Sabe? Né? Tipo, você fica... Mas não tem idade pra isso? E é um negócio que você fica assim, não... é muito... Aí você chega pra um metalúrgico e fala assim, pai, eu vou trabalhar com desenho. Você quer ser vagabundo. Aham. Então, assim, aí foi difícil pra ele entender, mas São porque... mercados desconhecidos da maioria, né? E porque a preocupação era, como é que você vai viver? Essas coisas só fora do Brasil, né? E torna a dizer, o tio tava lá pintando paralama. Ah, vim ter como ele falou, nossa, vamos lá então. Daí quando eu falei pra ele, não, eu tenho que ir lá, tenho que levar carteira. Carteira? Foi carteira de trabalho. Mas eles vão assinar a carteira? Eu falei, vão. Ô, mas daí dá uma credibilidade, hein? Aí eu falei, peraí, mas o que você vai ter lá? Eu falei, o salário aqui, vale alimentação e vale transporte. E carteira assinada? Eu falei, então eles vão depositar a FGTS. Eu falei, sim. Mas tipo uma firma. Eu falei, é uma firma de desenho. Eu falei, é uma firma de desenho, pai. Rapaz. Tem É que eles não conhecem. Tem isso no Não. Brasil, é. É porque, pra ele, de novo, o tio lá, ele achava que eu ia trabalhar É muito e ganhar. abstrato, é. E ganhar, tipo, tô aqui R$500 aqui pelo desenho que você fez. Exatamente. Ele achava que era isso. Então, eu, na época, fazia um freela, ganhava 30 contos, 50 contos. Ele falava, nossa, quantos desenhos desses ele vai ter que fazer pra tirar um salário bom? Aí, quando eu falei, não, o salário é... o salário já era maior do que o da cooperativa. Sim. Aí até por isso, porque ele tem também uma parte do que criou esse estigma é ver só uma face informal daquilo, né? Que você estava fazendo como freela e tal. Exato. Desmotivou ele. Não né? tinha... E era aquele negócio, tipo, eu nunca tá ganhando. Uhum. Aí, de repente, não, peraí, ó, eu vou ganhar dinheiro e a segurança da CLT. Aí, tá, beleza. Aí, conforme foi indo, e eu contando do progresso pra eles, e daí eu entrei no estúdio, e começa nesse processo de aprende um storyboarder, fala com o outro, entende sobre o personagem, vê um podcast aqui, Cara, e vai você aprendeu alimentando. tudo. E eu tive essa chance de, tipo, muito boa e muito propícia do momento, que é, como eu falei, o estúdio tava na primeira série animada deles, autoral. Então, eles também estavam aprendendo e estavam testando Sim. o processo. Tanto que a gente Você começou... pegou o início de um projeto. Não, total. Não, e eu pude trabalhar muito no início, onde o primeiro episódio, ele era, como eu falei, full, ele era desenhado. Aham. No meio do processo, eles viram que, não, peraí, não dá Tinha tempo que de fazer isso. digitalizar e... Não, e era digitalizado, só que tinha que ser, como eu falei, o cutout. Aham. Eles não vai ter que ser cutout. Então, eu tive que aprender outra ferramenta no processo. Aí, nisso... Não, já faz o board, treina o animatic, faz props, que é tipo, a caneca é um props. Tudo que o personagem vai interagir é um props. Se o microfone tá parado, a mesa tá parada, isso é um cenário. Se eu vou interagir com o microfone... Que é aquele que um normalmente tem a corzinha diferente no Tom e Jerry. É aquele que Exato. vai pôr A mão bola assim. quadrada do Kiko é um... Mas é bem isso. Mas sim, não, é que eu me lembro que a gente identificava isso nos desenhos, né? Você via, tinha uma Tipo assim, tem folhagem. 10 Aquela folha que tá diferente, É a ela que vai mexer.
Exatamente, é isso. Aí hoje você percebe um pouco menos porque eles têm meio que a mesma textura. Claro. Só que aí, faz um props. Esse episódio do planeta, como é que vai ter um carro de polícia? Pensa no carro de polícia desse planeta. O carro podia voar. Aí vai lá, faz uma coisa que eu não sabia, que era concept art, que era fazer, tipo, conceitos, que é... você não faz uma viatura só, você faz várias. Aí eles escolhem, acho que essa aqui funciona melhor. Acho que isso funciona melhor. E eu fui testando. E eu, naquele modo até de testar, eu ficava assim, do tipo, sem saber, e pesquisando e consumindo muito. Empirismo puro mesmo. Aí, essa semana mesmo, até o meu chefe lá, ele falou um negócio assim, brincando, ele falou, quando o GSE começou com a gente, ele veio para aprender, ele acabou ensinando e nem sabe, né? Porque tinha um negócio que eu fui pesquisar, aí eles falaram, faz o carro de polícia aí. Daí eu falei, como é que eu vou apresentar para eles? Aí eu fiz os consp, aí eu fui procurar e eu vi que todo episódio de desenho tinha como se fosse uma planilha, que ficava assim, sei lá, Hora de Aventura. Ficava Adventure Time, episódio 32, personagem tal, ficava uma descrição do lado e o desenho. Então, toca podcast, episódio 42, microfone. Aí Sim. vinha o microfone, mas você faz um microfone com flamas e tal. Aí eu fiz isso, eu mandei. Daí eles falaram, legal, tá bem organizadinho, e começaram a usar. Todo estúdio usa isso. E hoje é um padrão do estúdio. E daí ele brincou com essa semana, ele falou, quando a gente foi montar os personagens, eu falei, não sei o que é esse board de personagem e tal. Aí ele falou, você lembra quando não tinha e você colocou isso aqui? Porque eu não sabia, eu fui fazer achando que isso aqui... É que você criou um fluxo inteligente de trabalho e esse fluxo... Incorporou algo novo. Né? Ele era tão bom que foi incorporado. Porra, isso é maravilhoso. E porque era um negócio porque eu não sabia que eles não usavam. Porque eu não sabia nada. E eu pensava, eu não quero fazer feio e entregar um negócio vou me organizar em excesso. Aí eu ficava, deixa eu ver como é que é pra eu perguntava, mas eu também evitava, assim, perguntar, porque eu falava, deixa eu perguntar menos pra eles e pesquisar mais e tirar dúvida. Então, como é que faz isso? É assim, tá, agora deixa eu pesquisar sozinho aqui. Tem um negócio assim, acho que é mais apresentável. Fazer isso e aqui. hoje em dia, quando você assiste um desenho animado, você consegue prestar atenção na história ou fica prestando atenção na técnica? Nas duas coisas. Varia um pouquinho. Não dá pra desligar. Né? Depende. Quando eu começo a ver o desenho, os primeiros segundos... Você já sabe como foi feito. Depende. Mas os primeiros segundos é técnica. Eu vou olhar, vou ver se a técnica tá bacana. Nossa, aquela sombra ali tá projetada diferente da outra. Não, e até no caso de animação, você percebe uma questão de timing, que é como o personagem se move. Sim. Então, é diferente você ver... Então tem desenho ruim e desenho bom, Nossa, e você percebe isso no sim. cinema. Sim. Não, e em qualquer lugar. Série animada, então, é E aí eu a te morada pergunto, do desenho então ruim. vamos Série tentar... animada? Vamos criar polêmica. Dar o nome aos bois. Eita! Eu pergunto assim, ó. Tá, vamos lá. Eu vou começar pelo muito óbvio. Isso vai dar corte, Uma Pixar. Hum. Você olha e acha aquilo que o santo graal da técnica, o mediano, que todo mundo acha bom, mas que você sabe que é mediano. Como você qualificaria? Pixar é muito bom, é o santo grau, assim. É o santo grau. Tem coisas que são pessoais que eu posso não gostar. Por exemplo... Sim, você sabe dissociar isso do todo. Coisa que eu não gosto, Disney Pixar recentemente, é o design de personagens. Eu acho eles muito próximos um do outro. Então, você vê Raya e o Último Dragão, Moana, Encanto. Os personagens, assim, eles têm uma coisa assim que... Não tem um design que eu acho muito diferente. Eles sabe? usaram o mesmo projeto, tu acha? Não. É porque são diretores diferentes óbvio, que conversam. Só que é uma coisa assim que... Não é inovador, Não talvez. pra mim. Certo. Pra várias pessoas Pra tua tipo... técnica... Não, é pro gosto mesmo. Né? Isso. E não é porque a técnica podia ser aquela coisa do tipo, faz melhor então. Entendi. Mas não, eu não faço melhor. Só que o crítico não precisa fazer melhor, ele precisa saber criticar. Mas Adorei essa frase. o crítico é isso, é um monte de gente que não faz, mas sabe como faz. O técnico não precisa ser o melhor jogador. Sim. Ele tem que saber onde posicionar o time. É isso. É a mesma coisa, eu sei animar. Talvez eu não seja o melhor animador do mundo. Mas como supervisor, de certa forma, eu funciono. Porque eu sei onde o time tem que estar. Você já ensinou Eu sou... jovens animadores? Assim, hoje meu trabalho é isso. Uhum. Eu, como supervisor do estúdio, eu tenho que estar sempre eu tenho que estar... Opa, desculpe. Um cara que ele tava ensinando ali, mandando mensagem. Hoje, como supervisor do estúdio, o que acontece assim? Boa parte do estúdio tem júniors. Então, eu tenho que estar, às vezes, não só corrigindo cena, mas explicando o processo. Isso aqui você não faz por causa disso. Isso aqui não é legal. Isso aqui funciona assim. Isso aqui é melhor. E aí vem um ponto também que a equipe de animação, ela é como qualquer time. Você tem que saber onde você coloca.
Não dá. Eu não entendo de futebol, mas em termos futebolísticos, você não pode colocar o atacante na defesa porque Claro, você ou o goleiro do meio de campo pra frente, tipo. Você tirou o cara da função dele onde ele é bom. Então, quando eu tô ali com a equipe de animador, eu sei, tipo, cara, esse cara aqui, ele é bom pra fazer efeito. Ele sabe fazer fumaça, ele sabe fazer água. Se eu colocar ele aqui, ele fica confortável e ele produz melhor. Porque, querendo ou não, o estúdio quer uma produção. Você tem uma meta pra produzir, existem prazos. Claro. Então, não dá pra ser um negócio, tipo, como era antigamente, que vai fazer um desenho até ficar bom. O longa-metragem tem um pouco disso. Eu não sei direito como Tem funciona o prazo prazo de também, né? longa-metragem, mas eu sei que o longa você consegue ter um polimento melhor. A série é muito corrida. Sim. Série, você tá assim com um ritmo acelerado. Eu já trabalhei em séries originais Netflix e que é sempre muito power, porque a Netflix ela já tem meio que uma data de estreia. Então é sempre muito Você tem corrido. que correr, tem que estar com os episódios Pô, prontos. Né? Super Drags foi um sufoco pra gente fazer. O Acorda Carlo também foi difícil, porque o Acorda Carlo também são episódios longos. Caramba. Geralmente a gente trabalha com série, episódio de 10 minutos hoje em dia. Sim. Acorda isso Carlo, é se eu não me tempão, engano, ele é gente, pra 20. animação. É muito longo. É muito. Então, assim, e o Acorda Carlo tinha uma qualidade muito grande também. Então, tem todo esse processo. O Agente Elvis também, Netflix. E assim, mas quando que você olha, que você assiste nessa brincadeira que eu falei de dar nome aos bois, tem algum desenho assim, sei lá, alguma animação que você olha e fala assim, puta merda, como é que isso aqui faz sucesso? Eles são tão... Eles não são espetaculares, não é dizer que é ruim, mas eles não são espetaculares. Como é que fazem tanto sucesso? Tem algum assim que te chama a atenção? Eu não vou saber dizer muito, porque geralmente eu assisto o que eu gosto. Aham. Aí o que eu não gosto eu nem vejo. Então, assim, fez sucesso, mas eu não tô com... Só que mesmo tudo, assim, porque acontece? Onde que entra num ponto, assim. A animação, tipo, como eu falei, ela vai funcionar. Ela te entrega. O personagem tá ali animadinho e legal. O quão bom tem que ser isso também... Aí, às vezes, é uma coisa que é tão micro, assim, na cena que eu olho e falo, cara, essa cena não tá bem feita. Acho que não tá bem animado. Só que tudo que tem um sucesso por algum motivo. Ah, sim, seja pela história. história, Então, a história. pela... Porque tem gente que não tá vendo pela animação, tá vendo pela história. E assim, agora vamos pensar no cara que tá começando hoje como você começou um dia. O que você descreveria como básico? Tipo assim, cara, tenha uma máquina com tal recurso... O que precisa ter? Estude, sei lá, estude tal coisa, faça tal curso, tenha tal software. Acho que o principal tem que ser o que curioso, você né? indicaria em poucas palavras se eu quisesse começar hoje? Tá. Animação. A primeira coisa. Falando o que o Richard Williams falou lá no Manual do Animador. A animação é muito trabalho. Se você não quer trabalhar, não vai pra animação. Tem um manual antigo de animação, que até tem em vídeo, o Animate Survival Kit. Né? E o Richard legal. Williams, que era um grande animador, que trabalhou em grandes projetos da Disney, dele fala, só o que a gente tem na animação é muito trabalho. Se você não quer trabalhar, não vem pra cá. Então, é muito trabalhoso a animação. Tem um amigo meu que ele é ilustrador, faz cenários também, e ele animou um tempo. E ele parou de animar, ele falou, cara, eu quero focar só em cenário. Eu falei, pô, não quer mais? Ele falou, pra mim não é gratificante a animação. Porque o cenário, eu fico muito mais grato porque eu levo o tempo no cenário e depois eu olho tudo completo e me satisfaz. A animação, eu tô 8 horas do meu dia para fazer 2 segundos. É um GIF. Aham. No caso, hoje, com o Cutout, a gente tem uma média mais ou menos de 5 segundos nos Mas estúdios. é isso aí. Dependendo de uma produção mais apertada, maior. Mas, tipo, você pensar assim e falar, cara, eu fiquei tanto tempo aqui, 1 ano da minha vida, e eu tenho 30 segundos disso. Quando sai um projeto, a pessoa fala, nossa, que legal, você trabalhou. E, tipo, e às vezes eu mostro, qual episódio você trabalhou? Eu falo, é esse aqui. Esse episódio. Eu falo, não, é essa cena. Você viu o personagem que passou correndo? Fui eu que fiz. É isso, às vezes é uma coisa mínima. Então, quero trabalhar com animação. Como é que eu começo? Primeira coisa, saber estudar animação, tá? Por onde eu começo a estudar animação? Tem uma coisa chamada 12 princípios básicos da animação. Olha. Vai ter muito vídeo no YouTube falando sobre Legal. isso. Vai ter muito curso sobre isso. Vai ter muito post em rede social sobre isso. Porque é o básico do básico do básico. 12 princípios da animação. Legal. São 12 princípios que é a partir daquilo São as que premissas da animação mesmo. vai ter mais princípios além desses depois. Só que, assim, esses vão ser os princípios, assim, que é... Tipo, como eu falei, a questão de timing. Por que os personagens se movem diferente? É o timing. Quando você se move, o braço não vem e para. Ele acomoda. Então, é uma coisa que vamos chamar de desaceleração. O slow in, slow out. Acelerar e desacelerar. Quando a gente se move, quando você passa um frame de uma câmera em um movimento, você vê que faz uns borrão, que faz uns blur, que as coisas
Mas é tão rápido que a gente nem percebe. Não né? percebe, mas quando o rosto move, Aham. ele achata. Então, existe o achatar e encolher, o squash stretch, que é um princípio que é onde você move as coisas. Tudo se move em arcos. Quando eu faço isso aqui com a minha mão, são arcos. A cabeça se move Não em é arcos. igual um robô, né? Quadrado. Vai pra Exatamente. frente, E pra baixo. software, vamos lá. Então- Paulão, você quer estudar isso? Cara, você tem Qual que... software Começa você tem que aprendendo o software X. Eu acho que, como eu falei, o Toon Boom ele é muito caro, para começar. O Animate é o da Adobe. É muito mais em conta. Então, você paga ali Assim, o pacote o Adobe, pacote Adobe. vem o Animate e já dá para conseguir animar. Eu gosto de, às vezes, animar no Clip Studio, que Já não ouvi esse é, nome. não é tão Já ouvi esse bom, nome. ele não é muito preparado para animar, é um pouco confuso às vezes, mas eu gosto muito da sensibilidade dos pincéis dele. Então, é uma coisa que o pincel de lápis dele me lembra muito mais o lápis que eu gosto de desenhar. Sim, sim. Então, tanto que é uma pergunta recorrente quando eu converso com um desenhista, qual o brush que você usa? Eu uso o padrão que vem no software. Só que, para mim, ele é gostosinho de desenhar. Dá E- pra fazer no iPad também, com esses desenhos, com a Dá pra fazer. Apple Pencil lá? Dá. É boa mesmo, como dizem? Eu não sei porque eu nunca cheguei a usar iPad. Eu tô agora tentando, assim, tô pesquisando muito sobre o tablet da Samsung para ver, mas eu tô assim muito... Aí eu tentando arranjar algum amigo que tenha para eu poder conversar, poder testar, ver né? como é que é. Porque eu não sei porque a sensibilidade é diferente, tem o tamanho da tela. Sim, sim. Então, assim, só que, cara, vou começar a animar. Vai lá, Animate, pega ali o Animate, entende como é que ele é. A animação, o básico dela, num software, vai ser o seguinte: timeline e câmera. Timeline é onde você vai colocar os seus desenhos. Como você edita um vídeo, Exatamente. a ordem O vídeo, cronológica. você vê ele uma track inteira. Só que ele existe os frames ali. A animação é a mesma coisa. Você vai colocar esses frames. Quando você vai pensar nisso, desenhei na minha timeline, consegui ter esse controle, vai ter um controlezinho de câmera. Estuda os 12 princípios da animação. Putz, preciso saber desenhar minimamente. Sabe? É bom para você se virar com as coisas. Mas como eu falei, com o Cutout você consegue essas ferramentas. Só que Mas um curso de desenho é desejável. um curso de desenho, um curso de animação. Claro. É bom, vai aprender. E de hardware, assim, precisa de algo muito mirabolante ou um notebook mediano, dá pro cara começar? Que rode um Animate. Sabe, eu legal. acho que é uma coisa mediana. Eu já trabalhei com, como eu falei, com um notebook meio capenga, mas que rodava minimamente o programa que eu precisava. No caso, era o Clip Studio. Aham. Sabe? Assim como nos vídeos, você no final, depois, e nas fotos também, no final você tem que, tipo, precisa agora deixar pra renderizar. Ou, tem que renderizar. Porque você tem que gerar o vídeo. Sim. Como uma edição Quer dizer, de vídeo. então é desejável que tenha um mínimo de recurso de vídeo também. Né? Porque eu me lembro que interessante. a NVIDIA é bem focada nessa coisa de cinema. Eu me lembro do lançamento acho que no ano passado, retrasado, que eles apresentaram algumas... foi quando... Aliás, não foi ano passado, retrasado. Foi quando lançaram as primeiras Ray Tracing, em que eles estavam mostrando conceitos de que, assim, um rigzinho com poucas placas, você faria coisas que antes precisaria de horas nos melhores computadores do mundo. Tipo, não precisa ter o melhor do mundo, mas então é desejável ter uma plaquita razoável. É muito... Assim, eu mesmo, até agora, o meu computador tem uma placa de vídeo. Só que, vamos pegar de novo, desde 2014 até 2020. Placa on-board até. Até 2020. E segurava. Porque o meu computador, o meu notebook, ele era um notebook Dell. Primeiro ele foi um Lenovo... o Lenovo não chegou a entrar animação nele, mas o Dell. O Dell eu consegui ali, em determinado momento, instalar um Clip Studio, trabalhava com ele, dava certo e funcionava. E fazia o render que eu precisava, que era um render baixa também. Então é só um MP4, como eu falava, às vezes um gifzinho pro Instagram. Então, assim, era um videozinho mínimo, não é um Entendi. puta render de animação. Que Filme, né? A animação pra você e eu fazer acho especialmente importante falar sobre isso pelo seguinte, assim como você ficava com aquela coisa, nossa, caralho, dá pra fazer isso em Curitiba e tal. Cara, imagina o tanto de molecada que tem isso e às vezes o pai fala, cara, imagina, tem que gastar 20 mil no computador e não precisa. Não. Né? E aí, digo, Não, motiva, né? É tudo muito mais simples. E assim, hoje o pessoal tem um recurso no digital que é muito melhor. O cara tem... eu tive que ir para um estúdio, aprender animação e tá lá. E isso foi ótimo porque eu vivenciei o negócio. De novo, falamos do analógico. Só que o cara pode entrar no YouTube, como eu falei, colocar 12 princípios da animação. E ele já começa a achar e começa a tentar estudar. Como fazer tal coisa. Como fazer... tem muito tutorial. Tem muita coisa ensinando. Então ele pode... beleza, aprendi. E agora o que eu quero fazer? Tem quantas dessas animaçõezinhas de TikTok? Que é boneco palito.
e que a animação é uma droga. Eu odeio ver aquilo. Odeio essas animações de TikTok. Não, a coisa que eu mais odeio é a animação de comediante stand-up. Aham. Porque geralmente sempre o que a pessoa faz? Ela pega o comediante, faz uma caricatura dele, Aham. deixa ele paradinho e fica a boquinha mexendo. Só a boca mexendo. Então, É, é muito isso é melhor tosco. ver o cara. Porque, assim, qual que é a ideia da animação? É você ter um recurso Ter para contar algo, uma né? história extraordinária com o visual. Aí existe algumas animações dessas, não são todas, mas existe algumas que pega a história que o cara tá contando e começa a ilustrar ela. Bacana, já acho mais legal. Então, só que o que é o forte ali? É a piada que ele tá contando, é o áudio. Ou animações de TikTok que pega um áudio viral e faz animação, o que é o engraçado? É o áudio. Aham. Então, quem tá assistindo não tá preocupado com a puta técnica de animação. Ela quer falar, ai, que legal o desenho aqui. Vai ser barato como ficou engraçado. Aham. E é isso. E serve. E a pessoa tá fazendo seus desenhos, tá ganhando seu dinheiro e tudo mais. Então, existe essa função. Existe... há uma coisa assim que, às vezes, a pessoa que tá estudando hoje, a profissão que ela vai trabalhar nem foi inventada. Sim, sim. Então, quando eu entrei no estúdio em 2015, a série animada pro YouTube ainda era uma coisa que a gente não tinha tanto contato. Aí que, por exemplo, a Combo Studio, na época, fez o Animalu. Porque em 2015 o auge era o YouTubers. É. Sabe? Tipo, nossa, todo mundo fala de YouTubers. Pá. E de repente eles fizeram, e se a gente fizer uma animação de uma YouTuber? Criaram o Surreal Mundo de Animalu. Nossa. Que é, Eu não conhecia esse. é muito bom. Como é que é o nome? É- Vou anotar. Acho que é o Surreal Mundo de Animalu. E a Animalu, tipo, eles conseguiram fazer... E aí, veio de dois monstros, que é o Nando Mendonça, que é dublador. Que massa. Ele faz hoje o Salsicha do Scooby-Doo, fez vários... Nossa, não é ótimo. E o Anderson Marranski, que era um puto ilustrador. Então, foi dois monstros que se juntaram e com contatos de dublagem, de ilustradores e tal. E eles começaram até a fazer uns mashup em promos que era... Vamos colocar a Animalu falando com o Castanhari. Nossa. E daí você vê o Castanhari animado, e daí o Castanhari se dublando. Nossa, de digitar o Já real aparece. número de animal. Nossa, eu tinha anotado totalmente Agora, errado. uma coisa legal, que, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem a galera do Abluba, né? Fazendo uma puta animação diária, gente. E é muito difícil, né? E eles todos os dias têm... Eles caem nessa que essas você falou de historinhas, prazos. Inclusive com personagens diferentes desses do mundo real, do mundo atual da criança. Enfim, coloca o jogador de futebol e é quem tá no hype no momento. É muito ágil e muito difícil de fazer isso. Mesmo a técnica parecendo simples, mas é muito difícil, né? Porque você Uma tem que produção fazer, diária, e né? tem, de novo, prazos que são difíceis. Prazos, né? Sabe? Até Então, pra viabilizar comercialmente, né? exato. E aí, porque pra- no caso do Animalu mesmo, você vê assim, tipo, eles foram pra um negócio que foi tão extraordinário, onde, tipo, o personagem cresceu, depois foi vendida pra Cartoon Network, e Olha foi, só. virou uma Eu tô outra vendo que tem coisa. aqui menino maluquinho no Legal. meio. Aí hoje até já virou uma outra coisa também, porque daí os dois já não estão mais na Combo Studio, esses dois que criaram. Então o projeto já tá caminhando sozinho sem Sim, eles. sim. Já E virou eles uma já outra estão criando coisa. outras Já coisas. virou uma Eles coisa já estão maior. longe, o Nando tá mais focado na dublagem, o Anjo tá fazendo outros projetos de animação. Então, você vê que é um negócio que, vamos criar uma YouTuber. Foi uma ideia que, uou! E daí, hoje tem várias animações para YouTube. O foco hoje da galera, o TikTok. Aham. Como eu falei, animações e TikTok que pegam áudios virais. E logo vai vir uma outra coisa. Então, dá pra pessoa trabalhar no estúdio? Dá. Só que ela também pode trabalhar de casa, pode. Porque com a internet você consegue comercializar as coisas. Isso é legal. E, Jess, pra gente encerrar agora, porque estamos terminando nosso programa. Vamos falar um pouquinho desse projeto novo que tá vindo aí. Tem Chaves vindo aí, então? Tem um desenho rolando ou tá ainda só no projeto? Não, assim, o Chaves, ele é uma coisa muito autoral. Então, assim, Que é tão é muito lindo. trabalho. O Chaves vai ser uma cena. É uma homenagem. Não, não pode não, ser só uma eu cena. São duas coisas minhas que elas ficam empacadas pra sempre. Eu vou levar, um amigo meu, ele Não, fala gente, que... isso não pode parar. Que é o irlandês do lindo. Scorsese, é eu com o Chaves e o Alto da Compadecida. Eu fiz uma vez o design dos personagens do Alto da Compadecida e foi muito legal. Porque eu tenho mania de fazer sketch. Não, Ficar meu Deus, rabiscando. gente, isso não pode E ser eu jogo uma tudo cena, fora. não. E daí eu faço... Às vezes eu tô conversando aqui, não sei o que, pai, eu tô desenhando. Daí a pouco eu pego e jogo fora. Aí meus amigos falam, pô, cara, começa a guardar esses negócios. Aí um dia eu tava fazendo sketch do Alto da Compadecida, quando eu tava em cal com um amigo. Do Chicó. Comecei a fazer o Diabo e daí eu fiz a Compadecida. Daí eu troquei ideia, mostrei. Eles, pô, tá bem legal isso aí. Falei, mas vou postar no Stories. Aí eu vi que começou a ter reação. Falei, interessante. Aí eu postei o outro.
Começou a ter bastante reação. Eu falei, que legal, eles estão reagindo bem. Aí começou as pessoas. Aí eu postei o terceiro que foi o Severino, né? Aham. Aí já começou as pessoas. Mal posso esperar pra ver o João Grilo. Falei, nem vai ver. Caramba. Que eu tô encerrando nesse terceiro aqui e acabou. Meu Deus, Não, você vai fazer. Aí... Mas se eu tiver 100 mil likes nessa publicação... Não, com certeza. Não, Ó, tem que jogar pô, assim. comecei a fazer stories. Ah. Tá, eu fiz todos. Aí todos deram uma reação boa, os stories subiram. Eu falei, cara, acho que as pessoas gostaram tanto. De repente, pode ser um conteúdo legal pro feed. Vamos lançar pro feed. Só que como tava o sketch bruto ali, nem terminado, eu falei, vou terminar, daí eu posto. Aí me veio um negócio que eu falei, posta agora. Depois você arquiva a postagem e posta melhor. Coloquei. Dali a pouco, virou um tendel. Quando eu percebi, tinha a Fernanda Montenegro comentando. Capaz! Nossa, colocou lá, primoroso. Falei, não. Eu tô falando, Capaz. gente, os desenhos do Chaves tem que virar desenho animado. É, mas é que aí depende... Cria uma equipe, mas é que aí... né, Não, cara? e aí depende também de quem detém o Gente, direito alguém tem autoral, algum a questão de patrocinador royalty. Não, assistindo aí? O que é mais triste é que vai sair desenho novo do Chaves, acho que em 3D. Então, assim. Não, o teu é melhor. Você não Eu queria tá muito entendendo. fazer. Ó, o Chaves e o Alto da Compadecida, porque esse Alto da Compadecida começou um negócio. Quando eu falei, quando chega a Fernanda Montenegro e comenta. Quando chega o Lima falando. Duarte. Pô, faz um Exterminador do Futuro, vai que o Schwarzenegger É. fala Não, alguma gente, coisa lá Só no que teu... esse foi tão legal porque isso trouxe uma proximidade nossa, porque vem Fernanda Montenegro. Ai, primoroso. Aí o Lima Duarte, não sei o que, muito bom. O Luiz, que inclusive é curitibano, Sim. comentou, muito legal, não sei o que. O Luiz começou a me seguir, trocar uma ideia. Pô, que legal que você é de Curitiba também. Muito bacana o seu trabalho. Aí eu falei, não, você vai fazer só o diabo também, né? O cara tá gostando. E fui fazendo, e ele gostando pra E caramba. apareceu o João Grilo? Não, depois eu fiz todos, aí eu fiz essa postagem, todo mundo comentou. Eu falei, cara, o negócio andou legal. E andou, assim, tipo, muito bem. Muito bem. Eu falei, não, vou testar, então, tecnicamente, sair do Instagram, que é muito todo mundo vê, vou pro LinkedIn. Porque minhas coisas no LinkedIn ela tem uma queda muito diferente do Instagram, porque é muito mais... É outro público. É o público técnico que tá olhando. É. Então, eu sei que no Instagram é o biscoito que eu quero. É o pessoal que tá falando assim, eita, que legal, eu gosto de você. Sim, no, sim. No LinkedIn... É o pagador. No LinkedIn é bacana isso aqui. Então, no LinkedIn é o pagador, é o cara que vai te pagar. Aí eu falei, vou jogar pro LinkedIn. Aí no LinkedIn o negócio explodiu. Oh. Começou a vir. E daí, aí é o negócio que as pessoas às vezes iam um design de personagem e as pessoas tomaram pra si que ia ter uma série animada do Alta Compadecida. É o que eu pensei do Chaves. E começou a vir gente, nossa, finalmente eu vou mostrar o Alta da Compadecida para meus filhos. Ai, que legal essa série. E vinha gente falando, o meu irmão, ele tem 15 anos, ele desenha muito bem. O meu filho desenha. Você não dá uma chance pra ele? Eu falei, gente, eu não sou ninguém. Chance do quê, querido? Eu dou, nossa, todas as Até ontem eu tava pesando caminhando. Não, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí lindo o Alta essa Compadecida, história, ele foi muito legal. E daí foi um negócio que eu também fiquei assim, eu falei, cara, a qualquer hora eu quero fazer uma cena animada. Só que é uma cena assim que é só tipo, os personagens trocando ideia e fazer, porque dá muito trabalho. Seria legal. Alô, Globoplay. Ai, Vamos conversar. Fica esperto, Ô, gente. tá vindo Alto da Compadecida 2, seria ótimo. Ó, Também vamos acho. fazer um curtinho ali, ó, 3... Podia ser só os curtas das histórias do Chicó. Eu também sabe? acho. Sim. Aquelas histórias são que as mais podia engraçadas, ser né? só isso, as histórias do Chicó animada. Nossa. Ah, eu apoio, super apoio. Se você gostou da ideia, comenta aqui abaixo. Manda esse vídeo, por favor, para alguém que é ligado lá na Globoplay ou alguém que possa viabilizar isso, gente. Por esse favor. projeto tem que sair. E eu digo mais, o do Chaves também, os fãs de Chaves. E estão o direito do Chaves pedindo. tava com o Grupo Globo um tempo atrás, É, depois acho saiu que da tava SBT, com a né? Globomarcas. Eu não sabia disso. Eles estavam exibindo em qual dos canais? Tava, inclusive, no Globoplay, Acho pra que você no assistir os Chaves. Multishow. É, isso. Eu não me lembro Tava qual no canal. Multishow. Mas estava, porque acho que quando o Silvio Santos... Alô, Globoplay. Alô, Globoplay! Quando o Silvio Santos deixou de renovar o contrato, mas você vê como é interessante, como é Gente, importante ele, assim, muito bom o que ele isso. escolhe, né, para ter repercussão, né, É. o que ele escolhe para fazer o Cara, o isso é desenho. muito legal. Então, se você tá vendo esse vídeo, conhece alguém que, cara, vai viabilizar esse projeto, por favor, compartilhe esse Seria legal. vídeo. Legal, ó. Nunca te pedi nada. Fala no microfone. Gente. Nunca te pedi nada, galera. Tô assistindo aí, manda esse vídeo pra muita, muita, muita gente. Vamos fazer disso um viral e tomara que dê muito certo. Porque tá muito lindo, Obrigado, Jess. obrigado. Parabéns. Esses são os dois projetinhos do coração, que são aquelas coisinhas que eu... Que massa. Sempre que eu retomo eles, eu falo assim... Às vezes eu até acho que eu não termino nem o Chaves e o Alta da Compadecida, porque é aquela coisa que eu fico assim... Que eu sei que quando terminar, terminou.
Ah, não. Aí eu Mas fico é ali, mais. aí eu fico esticando, aí eu vou desenhar o personagem numa outra Não, pose. são muitos aí eu falo, episódios. Você não tá entendendo, é só o começo. quem sabe? Jess, parabéns pelo teu trabalho. E pra quem curtiu muito esse papo e quer ouvir mais, quer conhecer mais do teu trabalho, onde te encontra? Instagram, Vamos lá, passa os teus Arroba? contatos. arroba jess.alves. Então, o nome como tá aqui no podcast, JESSE.alves. E tem canal do Mas- YouTube também? Tem canal no YouTube, de vez em quando eu posto alguma coisa lá, mas acho que o lugar mais fácil de me encontrar mesmo é no Instagram. É no É Instagram. onde eu moro mesmo, que direto eu tô ali, às vezes é mais fácil de responder, é onde realmente eu tô sempre alimentando feed, alimentando stories com coisa arada, então Isso é muito legal. Jess, obrigada por você ter topado esse papo com a gente, ter dado essa aula de animação. eu que Eu agradeço amei. o convite. E tô louca pra virar desenho animado. Isso aí. Imagina, gente, depois de 6 anos ele veio assim com 2 segundos. Nossa, É que demora, né? Bom, pra quem apareceu meio segundo num filme É, de eu achei fundo, o máximo. né? Uma fala. 2 segundos seria, Fiz uma seria ponta. 4 vezes mais do que ela apareceu. Estou Tá 3 segundos no Curitiba 0 Grau com uma fala. É, Ninguém- ó, teve uma fala aí. ó. olha só. Viu? Pessoal, Sem limite. se você não deu like até agora, Isso mas aí. chegou no final, pô, se você teve saco de me aguentar até aqui, por causa do Jesse, que é um cara muito gente boa, porra, dá um like por ele então. Semana que vem a gente vai vir com mais alguém muito bacana, você não perde por esperar. Agora, acabando esse episódio, você vai ver que vai aparecer umas sugestões no YouTube aqui do lado. Dá uma maratonadinha ali, ajuda a gente. Se você gosta de show, tem playlist de show. Gosta do podcast, tem um monte de gente Vídeo de entrevistada. Aliás, viagem. esse é o programa de número 5. 50! Cabalístico, hein? Redondo. Redondo, exatamente. redondo, número bom. E se você curte também vídeos sobre viagens, temos também. Gosta de fotografia analógica? Tem também. Cara, tem muita coisa Tem nesse entrevista, canal. tem tanta coisa. Então, né? por favor, siga-nos, inscreva-se no canal, deixa um comentário bem legal aqui que o Jess vai adorar ler e nós vamos responder com certeza, beleza? Meus amigos, um forte abraço e até semana que vem! Falou! Tchau, galera!